Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 6. Capítulo 88. Capitão. Em meio aos gritos de susto dos ninjas da areia rasa que flutuava no céu, de repente irrompeu em chamas. No entanto, à medida que as chamas no céu se dissipavam, o que foi revelado foi um clone de areia, aquecido em vermelho e cristalizado pelo fogo. Clone de areia. Ao ver isso, o Yoru, lá embaixo, franziu a testa, e sua expressão tornou-se sombria. O Sharingan é aterrorizante. Quase não consegui desviar a tempo. O som da respiração ofegante de Rasa ecoava no ar. Atrás do clone de areia estalando e soltando fumaça, uma figura apareceu. Acontece que no momento em que Rasa percebeu que a kunai estava conectada a um fio, ele usou o clone de areia como escudo à sua frente. Aproveitando-se da distração, ele se escondeu da vista de Yoru, que estava embaixo. Como era de se esperar do clã Uchiha. Ainda abalado, Rasa subiu ainda mais alto em sua areia dourada voadora, como se buscasse segurança em uma altitude maior. A técnica de manipulação de shurikens exclusiva do clã Uchiha era de fato uma habilidade notável no mundo ninja. Quase pegou Rasa de surpresa. Mesmo Sasuke, anos depois, continuou a usar essa técnica, demonstrando sua praticidade e baixo consumo de chakra. Mais importante ainda, era extremamente discreta. Somente a percepção do Sharingan poderia explorar todo o seu potencial. Agora é a minha vez. Antes que Rasa pudesse terminar sua frase, suas palavras foram abruptamente interrompidas. Um som de assobio veio de repente de trás dele, fazendo-se virar às pressas. 2 shurikens de vento demoníaco enormes estavam vindo em sua direção. A técnica de manipulação de shurikens ainda não acabou. Nesse instante, o rosto de Yoru revelou um sorriso triunfante. Mordendo o fio de aço, ele deu um puxão forte. A técnica de estilo fogo que ele havia usado anteriormente também serviu para disfarçar esses 2 enormes shurikens de vento demoníaco. Você conseguiu isso, como esperado de um Uchiha. Contudo, após se recuperar do choque inicial, Rasa sorriu. Um escudo circular de areia dourada formou-se instantaneamente à sua frente. 2 simples shurikens de vento demoníaco dificilmente seriam capazes de romper sua defesa. Ao mesmo tempo, lá embaixo, Yoru, ainda puxando o fio de aço, sorriu de canto e disse: "Mas será que sua areia dourada consegue se defender da minha técnica original de nível A?" Com uma nuvem de fumaça, um dos enormes shurikens de vento demoníaco se transformou na figura de Uchiha Yoru. Simultaneamente, a figura abaixo desapareceu em uma nuvem de fumaça. Uma técnica de transformação. E um clone das sombras. Naquele instante, quando seus olhares se cruzaram, o escudo de areia dourada de Rasa engrossou rapidamente. Contudo, suas pupilas se contraíram de medo ao ver uma esfera de chakra azul brilhante se formando na mão de Yoru. Ninjutsu de rank A sem selos Rasengan. Bum! Com um rugido estrondoso, o Rasengan rasgou o escudo de areia dourada, espalhando-o em todas as direções. A esfera de chakra giratória obliterou a defesa num instante. Quando o Rasengan atravessou o escudo, seu brilho azul iluminou o rosto de Rasa. Suas pupilas se contraíram em descrença. Não, impossível. Aos olhos chocados de Rasa, sua areia dourada foi despedaçada como papel. O Rasengan atingiu seu abdômen num instante. Capitão Rasa. Os ninjas da areia ao redor gritaram em pânico. Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo campo de batalha quando Rasa foi arremessado para o ar como uma bala de canhão, girando com impacto. Ao observar essa cena, Yoru sorriu. Mais cedo, ele havia usado uma técnica de clone da sombra sob a cobertura de seu ataque de estilo fogo, transformando seu corpo real em um shuriken Fa. Essa estratégia foi inspirada em muitas táticas clássicas da série original de Naruto, e não decepcionou, rendeu um resultado brilhante. Como esperado. Nos primórdios do combate ninja, antes que alguém pudesse lutar como magos superpoderosos, as batalhas entre ninjas ainda eram determinadas pela inteligência e estratégia. Retiro. Cuspiu um bocado de sangue, o gravemente ferido Rasa suportou a dor e manipulou sua areia dourada para se apoiar enquanto dava a ordem de retirada. Nesse momento, Rasa apresentava um ferimento em forma de espiral no abdômen, com fragmentos de areia dourada espalhados ao redor. Se não fosse por sua armadura de areia dourada, que lhe ofereceu alguma proteção no último instante, o Rasengan de Rankia provavelmente teria lhe tirado a vida. Retiro. Seguindo a ordem de Rasa, os ninjas da areia ao redor, embora relutantes, começaram a recuar de forma ordenada. Do lado de Konoha irromperam aplausos. Yoru, o jovem comandante Jounin, havia consolidado seu prestígio com sua força e suas conquistas. Não os persigam. Isashi, leve 2 esquadrões para manter a vigilância contra qualquer contra-ataque dos ninjas da areia. O resto de vocês, avancem para o vale para apoiar nossos camaradas. As ordens calmas e decisivas de Yoru não deixavam margem para dúvidas. Era evidente que os ninjas da areia, como forças de elite, teriam preparado um plano de retirada com antecedência, espalhando armadilhas pelo caminho. Persegui-las de forma imprudente poderia levar ao desastre, especialmente se fossem emboscados por ninjas renegados pelas costas. A prioridade deles era proteger a mina e seu segredo. Sim, senhor. Os ninjas respeitavam a força. Contanto que você fosse poderoso o suficiente para guiá-los à vitória, eles o seguiriam sem questionar. Rasa, um jounin de elite da Vila da Areia, renomado na Terra do Vento, havia sido derrotado, não apenas repelido, mas completamente espancado. E tudo aconteceu diante de seus próprios olhos. Matem os ninjas renegados. O moral de Konoha se elevou enquanto os ninjas renegados no vale permaneciam alheios à derrota de Rasa. Apenas o líder dos ninjas renegados e alguns outros que guardavam os arredores perceberam o fracasso de Rasa e fugiram em pânico. Ninjas da areia. Rasa, você não passa de um covarde inútil.
O ninja renegado de um olho rugiu de frustração. Anos de esforço reunindo suas forças foram aniquilados em uma única batalha. Uma derrota total. Yoru, ao ouvir o chamado preocupado de Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushina abriu a boca como se fosse dizer algo, mas acabou permanecendo em silêncio. Yoru, no entanto, acenou com a mão calmamente e disse: estou bem. Mantenham-se vigilantes para as batalhas que virão. Embora afirmasse estar bem, seu antebraço estava visivelmente machucado, resultado da imensa pressão do escudo de areia dourada de Rasa quando ele o atingiu com o Rasengan. Essa vitória foi conquistada graças a um profundo conhecimento das habilidades de Rasa e a um planejamento cuidadoso. Rasa, por não conhecer Yoru, foi vítima de sua estratégia. Além disso, o terreno chuvoso tornou a areia dourada de Rasa mais pesada, reduzindo sua velocidade e aumentando seu consumo de chakra. Caso contrário, derrotar um Jounin experiente como Rasa não teria sido tão fácil. Saiam correndo! Malditos ninjas da areia por nos abandonarem. Correr! Os ninjas renegados, vendo a maré virar contra eles, não tinham vontade de lutar e tentaram desesperadamente fugir. Yoru, observando a retirada em pânico, calmamente deu uma nova ordem. Concentre-se em feri-los. Não entre em combate mortal. Sim, senhor. Apoiem nossos aliados. Ninjas médicos, preparem-se para tratar os feridos. Esquadrões de reconhecimento, fiquem em alerta. Tendo vivenciado o campo de batalha, Yoru manteve a compostura, emitindo comandos claros e eficazes. Os ninjas renegados, agora feridos e em fuga, não iriam muito longe. Sem uma base estável, ninjas renegados e desertores eram como cães vadios. Os ferimentos só levariam ao abandono ou a conflitos internos em suas fileiras. Na guerra ninja, o engano sempre esteve em primeiro plano. Um único erro poderia levar a uma lição sangrenta e Yoru se recusava a correr riscos desnecessários. Preservar suas forças enquanto enfraquecia o inimigo. Essa era a marca de um comandante sábio. Capítulo 89. A mina no Vale da Montanha repeliu com sucesso os inimigos, e a cidade próxima já estava acostumada aos estragos da guerra. À medida que os sons da batalha vindos do vale distante diminuíam gradualmente, os ninjas de Konoha continuavam patrulhando a cidade. Enquanto isso, os moradores, um a um, saíam atordoados de suas casas e retomavam suas vidas agitadas para sobreviver. No entanto, no prédio mais alto da cidade, reforços de Konoha já haviam chegado. Capitão Yoru, este grupo de ninjas da areia e renegados é um esquadrão de elite que se infiltrou em nossa jurisdição. Desta vez, o Capitão Yoru conseguiu ferir gravemente o Jounin de elite dos ninjas da areia rasa. A chuva fria batia contra o vidro enquanto Yoru, sentado dentro do prédio, massageava as têmporas com um gesto cansado, ouvindo atentamente o relatório dos ninjas de Konoha ali posicionados. Ele assentia ocasionalmente enquanto absorvia as informações. Era comum que ninjas se infiltrassem em território inimigo para realizar assassinatos e semear o caos. Essas táticas eram uma prática padrão entre todas as nações ninja. Esta cidade tinha originalmente uma população de mais de 1000 habitantes. No entanto, devido à guerra, comerciantes ricos e figuras proeminentes fugiram, deixando a cidade desolada. Contudo, a guerra também causou um fluxo de refugiados. Atualmente há 48 ninjas estacionados na cidade, guardando a mina. Somando os reforços trazidos pelo Capitão Yoru, nosso número total de ninjas inclui Jounin e Chunin. Dentro da sala, representantes de clãs proeminentes como Senju, Uchiha, Hyuga e Aburame ouviam atentamente a situação relativa à sua posição. Como comandante recém-nomeado, Uchiha Yoru assentiu gravemente após ouvir o relatório. Sob o impacto do caos da Terra da Chuva, devemos continuar as patrulhas ninja para manter a ordem nesta cidade. Ao mesmo tempo, o ataque surpresa do ninja renegado à mina nos causou perdas significativas. Embora os habitantes da Terra da Chuva nutram ressentimento contra nós, ninjas estrangeiros, a guerra em curso também levou a uma grave escassez de alimentos por aqui, especialmente entre os refugiados mais jovens que podem ser recrutados para continuar a mineração. Após ouvir o relatório, Yoru não fez mudanças significativas, mas calmamente começou a restabelecer a ordem e a estabilidade na área. Além disso, reforcemos o reconhecimento e as patrulhas nos arredores. Não podemos permitir que outro incidente como este ocorra. Em nossa equipe temos verdadeiros ninjas que se destacam no reconhecimento. Nesse momento, o olhar de Yoru se voltou para os membros do clã Hyuga com seus Byakugan. Hyuga Izashi, do ramo secundário do clã, permaneceu em silêncio, pois não tinha autoridade para falar. Enquanto isso, Hyuga Yashi, do ramo principal, assentiu solenemente. A missão de reconhecimento será confiada ao clã Hyuga. Dadas as habilidades do Byakugan, era natural que o Hyuga se encarregasse do reconhecimento. Vendo isso, Yoru sorriu e assentiu. Desta vez, muitos ninjas ficaram feridos e estão se recuperando. Yashi, deixarei o reconhecimento a seu cargo, juntamente com 6 esquadrões ninja sob seu comando. Ao ouvir isso, um raro sorriso surgiu no rosto geralmente austero de Yashi. Ser incumbido de uma tarefa tão importante, mesmo na presença do Senju e Uchiha, claramente satisfez o Hyuga. Em seguida, Yoru se voltou para o líder anterior, um Jounin do clã Senju. Senju Moku continue a supervisionar a cidade. A mina será supervisionada em conjunto por Uchiha Yashiro e o clã Aburame. Os demais devem se preparar para o combate a qualquer momento. Sim. As ordens calmas de Yoru deixaram os ninjas de cada clã com sorrisos de satisfação. Pelo menos, desta vez os Uchiha não monopolizaram o poder de forma arrogante. Em vez disso, as tarefas e responsabilidades foram distribuídas de forma justa, garantindo a satisfação de todos. Após assumir o comando, Yoru deu suas ordens com serenidade, sem perturbar os arranjos existentes. Ele também demonstrou respeito pelos ninjas que já estavam ali posicionados, o que fez com que muitos, secretamente, respirassem aliviados. É preciso reconhecer que o poder é sedutor, e um homem que o exerce com confiança é ainda mais.
O sorriso orgulhoso de Uchiha Mikoto refletia esse sentimento, enquanto Uzumaki Kushina, lançando-lhe olhares furtivos, sentia as bochechas corarem antes de fingir indiferença. Na batalha anterior, Yoru havia provado suas qualificações como comandante Jounin por meio de sua força e táticas. Agora, dentro desta sala, ele demonstrou sua competência administrativa. Isso fez com que muitos dos presentes assentissem em aprovação. Não era de admirar que a princesa Tsunade tivesse escolhido Uchiha Yoru para a tarefa. Ele não acumulava créditos nem agia com arrogância. Até mesmo os ninjas civis recebiam os devidos cuidados. Presa entre as grandes nações, a Terra da Chuva tornou-se um campo de batalha, com grandes porções de seu território sob o controle de exércitos ninja das grandes potências. As vilas de Konoha e da Areia, sob o pretexto de acabar com a guerra, travavam batalhas livremente em solo estrangeiro, saqueando avidamente os recursos da Terra da Chuva. Enquanto isso, a Vila Iva, embora não declarasse guerra abertamente, fingia ajudar a Terra da Chuva. Isso deixou Anzo da Salamandra, o autoproclamado semideus da chuva, sem outra escolha a não ser engolir seu orgulho e aceitar a realidade. A Terra da Chuva foi forçada a trocar seus preciosos recursos de ferro por alimentos, suprimentos médicos e outros itens essenciais do país da Terra. No posto de comando de Konoha na Terra da Chuva, Yoru é realmente surpreendente. Ao ver o relatório da batalha, Tsunade primeiro demonstrou espanto, depois sorriu. Uchiha Yoru, o Jounin mais jovem e genial de Konoha, havia derrotado Hasa, o Jounin de elite da Vila da Areia. A notícia disso certamente abalaria o moral dos ninjas da areia. Mas Yoru certamente é ambicioso. Embora surpreso com a vitória de Yoru sobre o renomado Hasa, o relatório também revelou os pedidos sutis e explícitos de Yoru por pessoal adicional. Ao ler isso, Tsunade não pôde deixar de se sentir exasperada. O número de ninjas designados para apenas uma cidade já ultrapassou o padrão, e ele ainda está pedindo mais gente. Quanta ganância! Embora seu tom carregasse um toque de crítica, seus olhos brilhavam com divertimento. A demonstração descarada de ambição de Yoru a tranquilizou, confirmando que ela não o havia julgado mal. O ninja sem o desejo de se tornar mais forte ou ascender socialmente jamais chegaria longe, especialmente entre os Uchiha. O que seriam eles sem seu orgulho e ambição característicos? Mesmo assim, o esquadrão de assédio dos ninjas da areia já chegou tão longe? Deixando o relatório de lado, Tsunade estreitou os olhos enquanto estudava o mapa e batucava os dedos ritmicamente. Aquela velha bruxa da Tio está ficando atrevida. Parece que a pressão ainda não é forte o suficiente. No posto de comando da Vila da Areia na Terra da Chuva. Hasa, o que significa isso? Como você pôde perder para uma criança? A anciã Tio lançou um olhar furioso para Hasa, que jazia ferido em sua cama de hospital, com uma expressão de insatisfação no rosto. Anciã Tio. Hasa, embora frustrado, manteve a compostura e respondeu com voz firme. Minhas informações vazaram. Os ninjas de Konoha sabiam tudo sobre minhas técnicas e planejaram sua estratégia de acordo. Contudo, não vou negar. Uchiha Yoru, o Jounin mais jovem de Konoha, é de fato forte. Ele é extremamente habilidoso em Taijutsu, Ninjutsu e Shurikenjutsu. Além disso, ele tem laços estreitos com Tsunade e é proficiente em Ninjutsu médico, bem como em Genjutsu baseado no Sharingan. Ao ouvir isso, a anciã Tio zombou. Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu do Sharingan, uma mente calma e analítica, talento para estratégia, laços estreitos com a princesa Lesma de Konoha e Ninjutsu médico. Então, ele é um ninja pau para toda obra, não é? Uma ninja versátil. A própria anciã Tio era exatamente assim. Como uma marionetista de primeira linha com habilidades excepcionais em Taijutsu, Ninjutsu médico e técnicas de selamento, sua força era inigualável. No campo de batalha da Terra da Chuva, ela chegou a ser considerada uma das rivais de Anzo da Salamandra. Capítulo 90. Anciã Tio. Nesse instante, Hasa abriu a boca com a voz rouca. A dor que emanava de seu abdômen o silenciou. Ele havia perdido aquela batalha, e por mais que argumentasse, os outros só pensariam que ele estava dando desculpas. Ao ver Hasa naquele estado, a expressão inicialmente sombria da anciã Tio suavizou-se ligeiramente. Contudo, seu temperamento ainda se exaltou quando ela zombou friamente. Os ninjas de Konoha são realmente desprezíveis. No campo de batalha na Terra da Chuva, sua eficácia em combate foi bastante reduzida, e por acaso você encontrou o ninja gênio de Konoha. Acha que isso foi uma coincidência? Ao ouvir a análise da anciã Tio, Hasa pareceu perceber algo repentinamente, e sua expressão imediatamente se transformou em choque. Anciã Tio, você está dizendo? Isso mesmo. A anciã Tio assentiu friamente. É provável que as informações vazadas não digam respeito apenas a você. Talvez desde o início, no momento em que se infiltrou, você já estivesse na mira daquela ardilosa mulher lesma. Ela então formulou uma estratégia detalhada para garantir que este gênio mais jovem de Konoha pudesse se destacar. Nesse momento, a anciã Tio pareceu juntar todas as peças do quebra-cabeça, e sua raiva a fez render os dentes. Aquela mulher lesma, Tsunade realmente não poupou esforços. Para promover seu pequeno amante, ela orquestrou especificamente essa batalha em busca de fama. Caso contrário, como uma mina de ferro comum poderia atrair tantos ninjas de elite de Konoha? Nesse instante, tudo na mente da anciã Tio finalmente se encaixou, formando uma imagem completa. Afinal, ela jamais poderia ter imaginado que uma mina de ferro aparentemente comum pudesse conter metal de chakra. Tsunade havia planejado tudo para seu jovem amante e, claro, para desmoralizar os ninjas da areia. Mas isso Tio se recusava a admitir. Tudo era por motivos egoístas de Tsunade. E pouco antes da minha chegada, recebi uma informação interessante. Hasa, precisarei da sua cooperação. A anciã Tio retirou um pergaminho verde de sua bolsa ninja. Hasa abriu o pergaminho e ao ler o conteúdo, sua expressão tornou-se sombria. Anciã Tio, parece que isto se trata de um traidor interno na Terra do Fogo, e não de um espião.
Toda nação e vila treina espiões, mas sempre aqueles que por diversos motivos traem sua aldeia. Um traidor. Ao ouvir as palavras de Rasa, a anciã Chiyo soltou um resmungo de desdém. A posição desse traidor não é nada baixa. Ele sabe até mesmo da discórdia entre o clã Senju e o terceiro Hokage em Konoha, assim como da aliança entre os Uchiha e o Senju. Ele revelou tudo, até o último detalhe. Não acham que os métodos desse traidor se assemelham aos de certos ratos que se escondem na escuridão? De repente, Rasa teve uma ideia e disparou. Ancião, você está dizendo, a raiz de Konoha? Naquele instante, todas as informações se conectaram. As informações revelaram que após o incidente com o neto do primeiro Hokage, Navaki, surgiu uma discórdia entre o clã Senju e a elite de Konoha. Em seguida, os clãs Uchiha e Senju formaram uma aliança. Chiyo, bem ciente das sujas lutas políticas dentro das aldeias, reconheceu imediatamente que aquilo era obra da raiz, uma tentativa de manipulá-los para atingir seus objetivos. Quem mais, senão o sinistro Danzou Shimura, empregaria tais táticas? Embora Rasa fosse um Jounin de elite, seu conhecimento dos assuntos internos de Konoha era limitado. Ele franziu a testa e perguntou: Anciã Chiyo, se isso é obra de Danzou, qual é a intenção dele? Nos informar sobre as divisões internas de Konoha? Fazer com que nossas linhas de frente fracassem? Rasa estava completamente confusa. Havia elementos suspeitos demais naquela situação. No entanto, a anciã Chiyo riu. Rasa, você sabe muito pouco sobre Danzou Shimura. Esse homem não é tão simples quanto você pensa. Danzou Shimura sempre nutriu a ambição de se tornar Hokage. Ao longo dos anos, ele fez inúmeros esforços para alcançar esse objetivo. Quanto ao vazamento dessa informação, é apenas uma questão de tempo até que tais coisas sejam descobertas por aqueles que estão prestando atenção. Além disso, as divisões internas de Konoha, exacerbadas pela guerra, já encontraram vazão em seus inimigos. Mesmo que nós, seus adversários, tenhamos conhecimento dessas divisões, o que podemos fazer? A anciã Chiyo continuava cautelosa. Danzou Shimura era realmente como um rato à espreita nos esgotos. Para enfraquecer a aliança Senju-Uchiha? Para consolidar ainda mais a posição do terceiro Hokage Sarutobi? Ou talvez para deliberadamente recuar ao enfrentar o Senju e Uchiha? Isto é guerra, não brincadeira de criança. Se recuar não é uma opção, então tudo o que podemos fazer é ajudar a mulher lesma a aumentar sua fama. Danzou continua tão ardiloso como sempre. Essa trama não lhes deixou outra escolha a não ser entrar no jogo, elevando o status de Tsunade e a reputação do clã Uchiha. Eles poderiam semear a discórdia em Konoha a longo prazo. Anciã Chiyo, o que você está dizendo? Após ouvir a explicação da anciã Chiyo sobre as ambições de Danzou, Rasa pareceu compreender sua intenção. A anciã Chiyo assentiu calmamente. Por isso eu disse que preciso da sua cooperação, Rasa. Já que Danzou quer usar forças externas, podemos muito bem entrar no jogo, e até mesmo jogar mais lenha na fogueira. Divulguem essa informação para outras aldeias. Ao mesmo tempo, no campo de batalha, façam com que nossos ninjas espalhem a notícia sobre a força de Tsunade e do clã Uchiha. Podemos até emitir uma ordem. Se algum de nossos ninjas se deparar com o Sharingan em combate 1 contra 1, deve recuar. Em situações de 2 contra 1, devem recorrer a táticas de emboscada. Quanto a esse jovem gênio ninja de Konoha, vamos prepará-lo para ser o ninja mais talentoso do mundo. A anciã Chiyo sorriu. Afinal, o Sharingan era notoriamente poderoso. Muitos ninjas de elite de outras vilas haviam lutado contra ele de frente, resultando em pesadas baixas. Chiyo já havia planejado emitir uma ordem para evitar o combate direto com o Sharingan, e agora eles tinham a desculpa perfeita. Entendo, anciã Chiyo. Eu mesma irei declarar ao mundo exterior a força deste jovem Jounin Uchiha. Rasa assentiu solenemente, recebendo um raro olhar de aprovação da anciã Chiyo. Rasa, use seu prestígio para abrir caminho para esse pirralho. Eu sei que você não quer, mas essa é a realidade da guerra entre nações. As palavras da anciã Chiyo tinham a intenção de consolá-lo, mas Rasa balançou a cabeça firmemente. Anciã Chiyo, eu entendo que tudo o que estamos fazendo é pela Terra do Vento. E desta vez, eu realmente perdi. As batalhas de um ninja nunca são justas. Ao ver a disposição de Rasa em priorizar o bem maior, a anciã Chiyo sorriu satisfeita. Não se preocupe. Declarar publicamente a força do clã Uchiha é uma coisa boa. Afinal, os inimigos de Konoha no campo de batalha não somos apenas nós, ninjas da areia. Nesse momento, o sorriso da anciã Chiyo se alargou. Ela já conseguia imaginar Anzo, o líder da Terra da Chuva, alarmado, assim como os antigos senhores da guerra do País da Terra. No campo de batalha na Terra da Chuva, os ninjas da areia declararam publicamente a força do Sharingan do clã Uchiha e emitiram uma ordem. Se algum ninja da areia encontrasse o Sharingan, deveria recuar em combates individuais e emboscar em situações de 2 contra 1. A reputação do Sharingan cresceu exponencialmente no mundo ninja. Ao mesmo tempo, o Jounin mais jovem de Konoha, Uchiha Yoru, consolidou seu nome ao derrotar o Jounin de elite da areia, Rasa. Posteriormente, até mesmo o próprio Rasa reconheceu publicamente o poder do Sharingan. Ao ouvir essa notícia, Yoru, que estava estacionado na Terra da Chuva, não pôde deixar de praguejar baixinho. Maldita seja aquela velha bruxa Chiyo, que jogada astuta. É claro que essa informação havia sido vazada pelo próprio Yoru. A polícia de Konoha capturava inúmeros espiões todos os anos, e ele sabia exatamente quais canais eram usados para passar informações para a Vila da Areia. Ele esperava usar forças externas para consolidar ainda mais a aliança Senju-Uchiha. Embora seu plano tenha sido bem sucedido, também o colocou, involuntariamente, no centro das atenções. Quanto a vazar essa informação, Yoru, familiarizado com os métodos desonestos da raiz, não sentiu nenhuma culpa. Konoha estava firmemente sob o controle do terceiro Hokage e seu círculo íntimo. Sem espaço para reconciliação entre os Uchiha e os superiores, Yoru acreditava que somente desestabilizando a vila os Uchiha poderiam aproveitar uma oportunidade.
Capítulo 91. Konoha. Danzou, você foi longe demais. Isto é tempo de guerra. Dentro do escritório do Hokage, o rosto de Shimura Danzou estava pálido. Ele já se sentia injustiçado enquanto Mitokado Omura e o Tatani Koharu o encaravam com insatisfação. Contudo, sentado à mesa do Hokage, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, permaneceu em silêncio por um longo momento. Após soltar uma baforada de fumaça, olhou para Danzou e disse em um tom fraco, porém severo: Danzou, eu entendo seu sonho de se tornar Hokage, mas estamos em tempos de guerra. A raiz precisa priorizar as ameaças externas. Este é o último aviso. Danzou já se sentia sufocado pela desconfiança de Omura e Koharu, mas o aviso de Hiruzen fez sua raiva transbordar. Hiruzen, você me vê, Shimura Danzou, como esse tipo de pessoa. Pela primeira vez, Danzou se sentiu tão injustiçado. Durante anos, ele havia liderado a raiz, causando problemas por onde passava. E agora, alguém estava colocando a culpa nele. O que o enfureceu ainda mais foi a expressão silenciosa de Sarutobi Hiruzen quando o assunto do recente vazamento de informações veio à tona. Transmitia a seguinte mensagem: se não você, quem mais? Será que eu já não te conheço? Danzou, somos camaradas. Ouvir Omura e Koharu o chamarem de camarada quase fez Danzou cuspir sangue. Isso era insuportável. Ele era realmente inocente desta vez. Mas os métodos envolvidos no vazamento eram tão semelhantes aos seus que, se não soubesse melhor, poderia ter suspeitado de si mesmo. A raiz investigará minuciosamente este assunto. A voz de Danzou estava carregada de raiva contida. Enquanto falava, ele congelou de repente. Percebeu que os três estavam unidos contra ele, sem que ele sequer se desse conta. Como informações tão cruciais puderam vazar com tanta facilidade? Quem tinha a capacidade para isso e quem se beneficiaria mais? De repente, um pensamento ocorreu a Danzou. Além dele próprio, quem mais se beneficiaria com esse incidente? A crescente fama dos clãs Uchiha e Senju semearia simultaneamente uma noção perigosa entre os ninjas de Konoha, a de que a autoridade do Hokage estava sendo minada. Se esse assunto fosse exposto publicamente, isolaria os poderosos clãs Senju e Uchiha, mostrando à vila que esses clãs detinham poder demais, o suficiente para ameaçar o Hokage. Ao perceber isso, a raiva de Danzou explodiu. Ele lançou um olhar feroz para Sarutobi Hiruzen. Seu macaco astuto. Isso ainda não acabou. A Terra da Chuva, um país perpetuamente envolto em chuva, estava sofrendo sob o poder avassalador das grandes nações. Até mesmo Anzo da Salamandra, conhecido como um semideus, se viu perdido. Anos de guerra devastaram a economia da Terra da Chuva. Seus civis foram deslocados, bandidos e ninjas renegados estavam por toda parte, e facções ambiciosas prosperavam no caos. A Megakuri. Lord Anzo, estas são as informações mais recentes. A areia está se preparando para buscar uma trégua conosco e unir forças contra Konoha. Ao ver o dispositivo de inteligência em sua mão, Anzo, usando sua inconfundível máscara de gás, soltou uma risada fria e sinistra. Ei, aquela velha bruxa da Tio é realmente astuta. Ela ocupa nossas terras, saqueia nossos recursos e agora quer uma aliança? Essas grandes nações são ainda mais descaradas do que nós, os pequenos. A Segunda Guerra Ninja se arrastou por tanto tempo que o outrora ambicioso Anzo, que sonhara em fundar a sexta grande vila ninja, havia perdido muito de seu espírito de luta. Agora, tudo o que ele queria era que a guerra terminasse logo. Lord Anzo. Diante de seu fiel ajudante, Anzo permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de falar com a voz rouca. Informe a areia. A chuva está disposta a se aliar a eles para lutar contra Konoha. Sim, senhor. Após a saída de seu ajudante, Anzo baixou a cabeça, encarando em silêncio o mapa sobre sua mesa. Seus olhos estavam repletos de uma raiva sem limites. A areia é gananciosa, mas Konoha não é melhor. Eles espalham suas guerras por pequenas nações como a nossa. E o país da terra. Eles são os piores, aproveitando-se do caos. Dessa vez, Anzo viu as verdadeiras faces das chamadas grandes nações, gananciosas e hipócritas. O país da terra, sob o pretexto da paz, explorava a terra da chuva com grãos baratos em troca de recursos preciosos. Esta guerra já dura tempo demais. Ou nos unimos à areia para derrotar Konoha, levando a guerra para as fronteiras da Terra do Fogo, ou... Os olhos de Anzo se estreitaram enquanto seus dedos pairavam sobre a posição de Konoha no mapa. Nós nos aliamos a Konoha para acabar com esta guerra rapidamente. Os clãs da areia e Iva eram gananciosos, e Konoha não era diferente. Mas havia uma diferença crucial. Konoha, assim como ele, queria que a guerra terminasse rapidamente. Quanto mais a guerra se prolongasse, maior seria o risco de os clãs da nuvem ou da névoa se envolverem, um cenário que Konoha queria evitar a todo custo. Talvez possamos dialogar com Konoha. Ao pensar nisso, Anzo olhou para o pergaminho da aliança enviado pela areia e zombou. Para enfrentar essas grandes nações, precisamos demonstrar força. Caso contrário, a Terra da Chuva permanecerá para sempre uma potência menor. O suave bater da chuva na janela criava uma atmosfera nebulosa. Numa cidade deserta, civis dispersos compravam cautelosamente suprimentos preciosos. Capitão Yoru, todos os feridos se recuperaram e os ninjas incapacitados foram enviados de volta para a vila. No entanto, do lado de fora, os cidadãos da Terra da Chuva passavam fome e frio. Mas dentro de um prédio próximo, uma mesa estava repleta de mercadorias extravagantes. Já haviam se passado mais de 3 meses desde que eles chegaram aqui. Com apenas 14 anos, Uchiha Yoru havia se tornado mais forte e imponente. Sua aura de autoridade era palpável.
E quanto aos ninjas deficientes? Ao ouvir o relatório, Yoru ergueu a cabeça, um olhar de dúvida cruzando seu rosto. O ninja que reportava o ocorrido sorriu amargamente e respondeu: Capitão Yoru, suas expectativas são muito altas. Dado o estado atual do mundo ninja, a maioria dos ninjas deficientes é designada para transportar suprimentos na retaguarda. Quanto às posições dentro da vila, e quanto aos cargos dentro da aldeia, o membro do clã Uchiha balançou a cabeça com um suspiro e explicou: os instrutores da academia e os líderes das equipes Chunin já estão com suas equipes completas. Mesmo que haja vagas, quantas poderíamos acomodar? E essas posições já são muito disputadas pelo Hokage e pelos altos escalões. Ao ouvir isso, Yoru permaneceu estranhamente calmo. Ele virou a cabeça para olhar pela janela. Então, a maioria desses ninjas deficientes está sendo enviada em missões como ninjas renegados ou desertores para criar caos em países pequenos e inimigos, correto? Ninjas são recursos valiosos. Como poderiam ser desperdiçados? Mesmo incapacitados, ainda seriam utilizados. O tom calmo de Yoru fez o ninja que fazia a denúncia sentir em silêncio. Era uma verdade inegável. Para aqueles sob meu comando, assegurem-se de que os deficientes recebam os cuidados adequados. A polícia não queria se livrar de algumas de suas tarefas de patrulha mais tediosas? Designem os deficientes menos graves para essas tarefas. Façamos o que pudermos. Não vamos deixar nossos camaradas sangrando e chorando. A voz calma de Yoru ecoou pela sala, no exato momento em que a porta se abriu, permitindo que os ninjas próximos ouvissem a conversa. Eles ficaram atônitos. Essa foi a primeira vez que alguém se importou tanto com os ninjas deficientes. Até mesmo o compassivo terceiro Hokage só se concentrou no futuro da academia. Uma corrente calorosa percorreu seus corações. Talvez esse jovem gênio, o Jounin mais jovem do clã Uchiha, não fosse tão frio quanto os rumores sugeriam. Embora hesitante, o membro do clã Uchiha assentiu. O olhar calmo de Yoru deixou claro que sua decisão era definitiva. Sim, farei o possível para providenciar isso. Embora a lógica lhe dissesse que aquilo era um desperdício de recursos, seu coração se encheu de ternura. Servir sob o comando de um líder assim era reconfortante, mesmo na morte. A aparente calma de Yoru mascarava sua compreensão da situação. O que ele estava fazendo exigia esforço e investimento a longo prazo, mas ele não tinha escolha. Se ele tivesse opções, a academia e os ninjas órfãos teriam sido suas principais prioridades. Mas esses assuntos estavam sob o controle rígido do terceiro Hokage. Tudo o que ele podia fazer era investir em ninjas deficientes, na esperança de que seus descendentes crescessem fortes. Felizmente, o tempo estava a seu favor. Na sua idade, ele podia se dar ao luxo de plantar sementes e esperar que crescessem. Seu verdadeiro palco chegaria durante a Terceira Guerra Ninja, após a renúncia do terceiro Hokage. Aquela guerra seria o seu palco, um palco para o qual ele se preparara há muito tempo. Capítulo 92. Dentro do quarto. Capitão Yoru, aqui estão as estatísticas mais recentes da mineração. Após relatarem assuntos anteriores, representantes dos clãs Senju, Aburame, Hyuga e outros, juntamente com Uchiha Mikoto e Uzumaki Kushina, reuniram-se no escritório. Pessoal, por favor, deem uma olhada nas estatísticas recentes da mineração. Assim que o grupo se sentou, Yoru sorriu e fez um sinal para Uchiha e Ashiro distribuir os pergaminhos estatísticos para que todos pudessem analisá-los. Essa área, aparentemente um espaço relativamente seguro para Tsunade treinar ninjas em potencial de vários clãs, tinha um significado mais profundo. Yoru há muito suspeitava que havia algo de incomum na mina devido às suas repetidas menções. Como era esperado, durante a escavação contínua dessa jazida, descobriram que a camada mais profunda do minério era rica em propriedades de chakra. Em termos simples, continha uma quantidade excepcionalmente alta de metal chakra, um recurso precioso. O metal chakra, um material estratégico de grande valor, era tão raro que mesmo entre as 5 grandes nações, apenas um pequeno número de Jounin possuía armas infundidas com chakra. Seu valor era evidente. O que agradou ainda mais a Yoru foi que Tsunade, depois de todas as suas experiências, havia amadurecido significativamente. Ela agora entendia que monopolizar recursos só levaria ao isolamento, enquanto compartilhá-los com clãs aliados poderia fortalecer seus laços. Enquanto Yoru batucava os dedos na mesa de madeira como de costume, ele esperou pacientemente que todos terminassem de ler o relatório. Assim que terminaram, ele sorriu e disse suavemente: após 3 meses de mineração e refino, extraímos um total de 12,8 libras de metal chakra. Ao ouvir isso, todos ficaram visivelmente sérios. Até mesmo Hyuga Yashi, membro de um clã prestigioso, adotou uma expressão grave. Chegou a hora de dividir os espólios. Todos se perguntavam como Yoru lidaria com a distribuição. Olhando para o grupo, Yoru falou baixinho: essa veia foi descoberta pelo Senju. Proponho que eles recebam 30%. O que vocês acham? Hyuga Yashi e Aburame Shibi, os jovens líderes dos clãs de suas respectivas famílias, concordaram com a cabeça. Apoiamos a proposta do capitão Yoru. Ninguém se opôs à sugestão de Yoru. Senju Moku, ao ouvir isso, sorriu, reconhecendo que Yoru era justo e livre de preconceitos. Ao contrário do estereótipo do Uchiha arrogante e egocêntrico, este se mostrava aberto à opinião dos outros. Até mesmo Uzumaki Kushina, representando a facção Senju pela primeira vez, sorriu e acenou com a cabeça. Desde que decidirá assumir o lugar de Mito para proteger o clã Senju, ela agora se considerava parte deles. Afinal, os Senju haviam aberto todos os seus recursos para apoiá-la. Yoru continuou sorrindo. Quanto aos 70% restantes, proponho o seguinte: Uchiha, Hyuga e Aburame ficam com 20% cada, enquanto os 10% restantes são vendidos para outros clãs. Os fundos arrecadados serão usados para complementar as indenizações relacionadas à guerra. Afinal, muitos ninjas civis ainda estão lutando ao nosso lado.
Se algo acontecer com eles, as pensões de guerra da vila, como todos sabem, são bastante limitadas. A compensação de guerra para ninjas caídos era notoriamente insignificante, a menos que seus descendentes tivessem potencial para se tornarem ninjas. Suas famílias receberiam pouco apoio. A proposta de Yoru deixou o grupo momentaneamente atônito. Yuga Yashi trocou um olhar surpreso com Aburame Shibi. Yashi esperava uma hierarquia onde Senju receberia a maior parte, seguido por Uchiha, depois Yuga e por fim, Aburame. Em vez disso, a distribuição foi inesperadamente equilibrada. Após se recuperar do susto, Aburame Shibi pareceu grato. Ficou claro que Yoru considerava o clã Aburame como igual. Embora Yashi tenha franzido a testa querendo dizer algo, ele se conteve ao ver que a parte de Uchiha era a mesma que a de Yuga. Não tenho objeções. Concordo. Afinal, esses ninjas civis também são nossos camaradas. Assim que todos concordaram, Yoru sorriu. O fato de os Senju receberem um adicional de 10% dispensa maiores explicações. Claro, esta é apenas a distribuição atual. Para as futuras distribuições, acredito que um princípio deva ficar claro. Aqueles que contribuírem mais receberão mais, e aqueles com maiores conquistas em batalha serão recompensados de acordo. Os clãs Uchiha, Yuga e Aburame terão cada um uma participação fixa de 15%, enquanto a participação restante dependerá das contribuições. O clã Senju, como descobridor, manterá uma participação fixa de 20%. Enquanto Uchiha Yoru falava, Senju Muko e Uzumaki Kushina trocaram um olhar. Kushina respirou fundo e interrompeu. Os Senju estão dispostos a ceder 5% e aceitarão uma participação fixa de 20%. Essa declaração inesperada chocou Yoru. Ele se virou para olhar para Senju Muko, um jounin de meia-idade que estava sereno, e sorriu. Não é de admirar que Tsunade tenha confiado esse assunto a Senju Muko. Sua postura calma e firme era evidente. A escolha de palavras de Kushina foi crucial. Ela disse desista em vez de apenas pegue uma diferença significativa. Senju Muko não era tolo. Dado o poder enfraquecido do clã Senju, eles não seriam capazes de superar os clãs Uchiha ou Yuga em batalhas futuras. Além disso, a riqueza acumulada pelo Senju ao longo dos anos significava que eles não precisavam urgentemente desse recurso. Ao ceder generosamente uma pequena porção, eles poderiam ganhar a boa vontade dos outros clãs. Com uma participação fixa de 20% como descobridores, eles não tinham nada a perder. Satisfeito com a distribuição do metal chakra, Yoru apontou para os dados sobre o ferro refinado presentes no relatório. Estes são materiais de alta qualidade para a fabricação de kunai e shuriken. Precisamos providenciar escoltas mensais para transportá-los de volta. Nesse momento, Yoru casualmente traçou uma linha vermelha no relatório na frente de todos. Para espanto deles, os dados pareceram mudar diante de seus olhos. De acordo com as regras estabelecidas pelo primeiro Hokage, os recursos estratégicos descobertos em tempos de guerra devem ser compartilhados igualmente entre todos os clãs. Ao ouvirem isso, os jovens Yuga Yashi e Aburame Shibi baixaram a cabeça, escondendo suas expressões, mas assentiram mesmo assim. Era isso que seus clãs lhes haviam ensinado, embora fosse a primeira vez que presidiam uma cerimônia desse tipo. Uzumaki Kushina, já informada por Tsunade, corou ao expressar nervosamente sua concordância. Os Senju apoiam isso, mas desta vez a distribuição deve ser baseada em conquistas de batalha. Que atitude ousada! Pela primeira vez, Kushina havia feito uma declaração tão egoísta, e seu coração disparou de excitação e tensão. Foi tão angustiante, e ao mesmo tempo tão emocionante. Ao seu lado, a aquiescência silenciosa de Senju Muko confirmou a autoridade de Kushina para falar em nome do Senju. Atualmente, com a influência decrescente do clã Senju, abrir mão de parte da autoridade parece ter se tornado uma característica herdada dos dois Hokages anteriores. No final, os clãs Senju, Uchiha, Yuga e Aburame sorriram, satisfeitos com a distribuição. Todos sentiram que receberam uma parte justa dos espólios. Com seus interesses agora mais interligados do que nunca, a aliança entre os clãs se fortaleceu. Os laços forjados pelo benefício mútuo só se aprofundariam com o tempo. Capítulo 93. Nossa, Kushina, você é bem ousada por ser tão gananciosa. Depois que todos saíram, a geralmente gentil Mikoto Uchiha de repente provocou Kushina Uzumaki com um sorriso. O rosto de Kushina ficou instantaneamente vermelho vivo, suas bochechas coradas mostrando uma mistura de teimosia e desafio. Mikoto, o que foi que eu fiz? Como isso pode ser chamado de ganância? A irmã Tsunade mencionou o quanto o clã Sarutobi acumulou silenciosamente nos últimos 20 anos. Em seu estado de nervosismo, Kushina Uzumaki acidentalmente revelou algumas informações privilegiadas sobre Tsunade, fazendo com que o calmo Uchiha Yoru, sentado à mesa, tivesse um lampejo de compreensão no olhar. Parecia que Tsunade começara a levar as coisas a sério. Sua desconfiança em relação aos superiores de Konoha era mais do que superficial. Afinal, após o incidente na Terra da Grama, ele havia vazado algumas informações para ela. Por exemplo, ele a informou de que certos indivíduos em Konoha vinham preparando planos há tempos contra o Senju e até mesmo contra a Presa Branca. Independentemente de Tsunade acreditar nele ou não, a semente da dúvida já havia sido plantada. Uma vez que a dúvida se instalasse, Tsunade sem dúvida tomaria precauções e até investigaria mais a fundo. E uma vez iniciada a investigação, será que os figurões conseguiriam se manter ilesos? Principalmente quando se tratava do desenvolvimento de seus clãs. O clã Sarutobi, em particular, apesar de ser uma família considerável mesmo durante o período dos reinos combatentes, não podia alegar ter permanecido completamente imaculado ao longo dos anos, podia? Só de pensar nisso, Yoru lançou um olhar discreto para Kushina Uzumaki e refletiu consigo mesmo. Parece que a irmã Tsunade descobriu algumas verdades interessantes.
Não é à toa que ela está tão determinada a fortalecer suas alianças com os outros clãs. Na história original, após a morte do terceiro Hokage, Konohamaru tinha liberdade para entrar na sala de arquivos do prédio do Hokage quando quisesse. Isso por si só sugeria que certos comportamentos haviam se normalizado, a ponto de até mesmo Zanbu instintivamente fingirem não ver. Depois vieram as 3 grandes guerras ninjas consecutivas. A terceira grande guerra ninja, em particular, foi tão desastrosa que o terceiro Hokage foi obrigado a renunciar. A brutalidade daquele conflito era inimaginável. E no entanto, apesar da devastação daquela guerra, em pouco mais de uma década, o clã Sarutobi demonstrou uma força tão impressionante durante a quarta grande guerra ninja que chegou a superar o clã Hyuga, conhecido como o clã mais poderoso de Konoha. O clã Hyuga não tinha comparação. Naquela época, o clã Senju estava em declínio e o clã Uchiha quase exterminado. Se alguém acreditasse que o clã Sarutobi não havia se beneficiado dos recursos de Konoha para se fortalecer, estaria se enganando. Mikoto, você não disse uma vez que nascer em um grande clã significa que muitas vezes você não tem controle sobre sua própria vida? Dentro da sala, Kushina Uzumaki, com o rosto ainda vermelho, recusou-se a recuar e ergueu as sobrancelhas ao responder a Mikoto Uchiha. Mikoto cobriu a boca com a mão e assentiu rindo. Entendo. Afinal, Kushina também é de um clã importante, então você certamente já viu muita coisa. Enquanto as duas continuavam sua conversa animada, Kushina parou ao ouvir as palavras de Mikoto. Será que ela já tinha visto muita coisa? Na residência principal do clã Uzumaki, ela de fato presenciou muitas coisas desse tipo. Na época não deu muita importância, mas isso porque quem detinha o poder era seu pai, assim como a pessoa sentada à mesa agora. Naquele instante, Kushina não pôde evitar virar a cabeça para olhar para Yoru, sentado à mesa. Seu olhar se perdeu em suas lembranças. Os orgulhosos Uchihas prefeririam enfrentar o campo de batalha a lidar com tais assuntos, não é mesmo? Por algum motivo, a mente de Kushina evocou a imagem do sorriso cansado de seu pai, que lentamente começou a se sobrepor à expressão calma e serena de Yoru. Ambos exibiam o mesmo sorriso leve e despreocupado para mascarar o cansaço. Yoru deve estar muito cansado agora, Kushina disse Mikoto de repente em voz baixa, enquanto olhava para Yoru. Afinal, ele está constantemente fazendo coisas que vão contra seus sentimentos. Aposto que o que Yoru mais ama é lutar. Só no campo de batalha ele consegue se desapegar de todos esses problemas. Nesse instante, Kushina estufou o peito com um olhar desafiador, tirou um pergaminho de sua bolsa ninja e o entregou. Uchiha Yoru, isto é algo que a irmã Tsunade me pediu para lhe entregar. Ao ver a expressão confusa de Yoru, os olhos de Kushina se moveram nervosamente, mas ela se obrigou a manter a compostura enquanto explicava. A irmã Tsunade disse que em tempos de guerra, você não tem muito tempo para aprender ninjutsu mais avançado. Este pergaminho contém a técnica de cintilação corporal do segundo Hokage e algumas de suas técnicas de esgrima. A irmã Tsunade disse que como você está se concentrando na liberação de relâmpago agora, seja taijutsu ou ninjutsu, leva tempo para se desenvolver. Mas a liberação de relâmpago, que aprimora a ativação física e aumenta muito a velocidade, é o seu melhor caminho a seguir. Enquanto Kushina explicava, Yoru sorriu com conhecimento de causa. Ela estava certa em uma coisa, em meio à guerra, ele não tinha o luxo de tempo para treinar extensivamente taijutsu ou ninjutsu. Era melhor se concentrar em uma coisa só, velocidade. Sua técnica atual de ativação do estilo relâmpago já aumentava significativamente sua velocidade. Combinar isso com a técnica de cintilação corporal do segundo Hokage e com a esgrima amplificaria ainda mais essa força. Afinal, com seu Sharingan de 3 Tomoe, ele não carecia de ninjutsu ou genjutsu por enquanto. Aprimorar sua velocidade era a maneira mais rápida e eficaz de melhorar seu poder de combate. Eu vejo. À medida que a explicação de Kushina se tornava cada vez mais confusa e seus olhos evitavam os dele, Yoru de repente olhou para ela e perguntou em tom de brincadeira. Então, Mikoto também poderia dar uma olhada nessa técnica de cintilação corporal e no pergaminho de esgrima? Claro. Kushina respondeu instintivamente, mas antes que pudesse terminar, parou no meio da frase, as palavras presas na garganta e o rosto corado. Seus olhos se encheram de constrangimento, revelando seus verdadeiros sentimentos. Então isso é um presente da Kushina para mim, é? Yoru provocou ainda mais. Mikoto, sempre a mediadora, riu e interveio para aliviar o clima constrangedor. Não se preocupe, Kushina. Vou só dar uma olhadinha. Está tudo bem. Ainda perturbada, Kushina bufou em desafio e virou a cabeça. Tudo bem. Claro, a irmã Mikoto também pode olhar. Seu coração disparou como de um servo assustado, mas ela não percebeu o deslize em suas próprias palavras. Mikoto, sempre perspicaz, gentilmente pegou o braço de Kushina e a conduziu para fora do quarto, seu sorriso caloroso suavizando o clima. Técnica de cintilação corporal e técnicas de esgrima do segundo Hokage Enquanto Yoru desenrolava o pergaminho e começava a estudar seu conteúdo detalhado, seus olhos ocasionalmente brilhavam de espanto. A técnica de cintilação corporal era classificada como uma habilidade básica de rank D, uma técnica comum que até mesmo alunos da academia podiam aprender. No entanto, desde os ninjas de menor patente até os membros de elite de nível Kage, todos a utilizavam, embora de maneiras diferentes. A técnica básica de movimento corporal instantâneo envolvia o controle do chakra nas pernas e nos pés para criar uma explosão de energia que permitisse movimentos em alta velocidade.
No entanto, ninjas poderosos e talentosos frequentemente incorporavam suas habilidades únicas à técnica. Alguns a combinavam com ninjutsu, outros com genjutsu e até mesmo com doujutsu. Por exemplo, a icônica técnica de ilusão corporal cintilante de Shizui Uchiha utilizava o genjutsu de seu Sharingan. O Raikage da Vila da Nuvem usava o cintilador de relâmpago amplificando-o com chakra de liberação de relâmpago. Anzo da Salamandra era conhecido por sua técnica cintilador de água. O segundo Hokage registrou tantos detalhes sobre essa técnica simples, chegando a desenvolver inúmeras variações. Ele realmente merece o título de maior inovador do ninjutsu na história. Ao estudar o pergaminho, Yoru não pôde deixar de sentir admiração. Deixando a política de lado, o talento do segundo Hokage em ninjutsu era incomparável. Quanto à reputação do terceiro Hokage como professor, Yoru apenas deu uma risadinha sarcástica. Em apenas 2 décadas, não só o mundo ninja em geral, mas até mesmo Konoha, quase havia esquecido o brilhantismo do primeiro e do segundo Hokage. E essas técnicas de espada, são tantas. Nem mesmo as técnicas usadas pelos samurais foram esquecidas. Mais de 100 estilos analisados em detalhes. Os olhos de Yoru brilhavam de entusiasmo enquanto ele mergulhava no pergaminho. Embora o clã Uchiha fosse conhecido por rivalizar com o clã Senju em seu auge, sua base nessas áreas era insignificante em comparação. Não que os Uchiha fossem fracos, mas o orgulho que sentiam pelo Sharingan frequentemente os levava a negligenciar outras disciplinas. Eles se concentravam principalmente em ninjutsu poderoso, muitas vezes ignorando taijutsu e outras artes marciais. Os Senju, por outro lado, não possuíam habilidades únicas como o Sharingan. Isso os forçou a diversificar suas habilidades, dominando ninjutsu, taijutsu e genjutsu ao longo de gerações, resultando em uma vasta acumulação de conhecimento. O segundo Hokage, Tobirama Senju, havia ficado em cima disso, criando um jutsu proibido após o outro. Capítulo 94. O som agudo de metal se chocando ecoava continuamente na sala de treinamento escura e fechada. Ao longo das paredes, dezenas de mecanismos para disparar senbon e kunais de metal pendiam. Quando os fios se rompiam, uma saraivada implacável de senbon e kunais era lançada em direção ao centro. Dentro da espaçosa sala de treinamento, apenas ocasionais faíscas de eletricidade cortavam o ar, iluminando brevemente o ambiente. Os sons nítidos de senbon e kunai atingindo o chão preenchiam o ar. Eu consigo ver, com a visão dinâmica do meu Sharingan de 3 Tomoe, o que eu preciso agora é que meu corpo acompanhe. Em meio ao som cortante do ar, Yoru, sob o efeito do modo chakra de liberação de relâmpago, movia-se tão rápido que se tornava quase imperceptível a olho nu. Apenas tênues imagens residuais podiam ser vistas quando ele momentaneamente girava o corpo para se esquivar ou contra-atacar. A poderosa visão dinâmica de seu Sharingan de 3 Tomoe girou rapidamente, permitindo que Yoru visse os projéteis que se aproximavam de todas as direções com absoluta clareza. Um sorriso de satisfação se espalhou por seu rosto. As kunai e senbon parecem mais lentas do que há 2 meses. Não, é porque minha visão ficou mais apurada, ainda há potencial inexplorado. Com a espada Kusanagi em mãos, Yoru alternava entre a mão esquerda e a direita, golpeando e desviando a torrente de kunais e senbons que caíam como uma tempestade. Cada projétil batia no chão após ser desviado, acompanhado pelo som agudo de metal contra metal. O treinamento intenso e a estrutura luxuosa eram coisas que apenas alguém de seu status poderia bancar. O chão da câmara logo ficou coberto de kunais e senbons caídos, um testemunho da rigorosa sessão de treinamento. Momentos depois, os senbons e kunais metálicos tilintavam ritmicamente no chão de pedra, como se alguém tivesse derrubado um balde deles. Na realidade, isso era resultado das mãos de Yoru empunhando a espada Kusanagi a uma velocidade inimaginável em um curtíssimo período de tempo. Minha capacidade ocular agora supera em muito a de um Sharingan comum de 3 Tomoe. Ofegante, Yoru permanecia em meio às armas espalhadas, o som de kunais e senbons ainda ecoando em seus ouvidos. Seus braços doíam e tremiam devido ao intenso esforço, mas seu rosto ostentava um sorriso triunfante. Não é de admirar que, na história original, Orochimaru tenha ficado ao mesmo tempo impressionado e invejoso ao testemunhar o treinamento de Uchiha Sasuke em uma câmara semelhante. Ele chegou a comentar que nenhum treinamento seria suficiente para que ninjas comuns superassem a linhagem Uchiha. Ao recuperar o fôlego, Yoru maravilhou-se com a força recém-adquirida que sentia após integrar completamente os poderes oculares da anciã Setsuna. Um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Orochimaru viveu em Konoha por tanto tempo. Como ele pôde nunca ter visto um Sharingan de 3 Tomoe antes? O que o chocou deve ter sido o fato de o Sharingan de Sasuke ser muito mais forte, o que despertou sua cobiça por esses olhos. Alguns talentos são simplesmente natos. Não é à toa que a história original frequentemente enfatizava que os olhos de Sasuke tinham o potencial de despertar o Mangekyou Sharingan. Isso porque seu Sharingan era extraordinariamente poderoso desde o início. Com os olhos semicerrados, Yoru mergulhou em profunda reflexão, analisando a natureza de seu poder. Finalmente, concluiu. Apenas o Sharingan com forte poder ocular tem o potencial de despertar o Mangekyou Sharingan. O despertar do Mangekyou depende não apenas da estimulação emocional, mas também da força do poder ocular. Quanto maior o poder, mais fácil o despertar, ou melhor, menor o limiar. Talvez até mesmo o Mangekyou Sharingan eterno exija apenas poder ocular suficiente para ser alcançado, considerando que Indra despertou o seu como eterno desde o início. Mesmo entre Sharingan de 3 Tomoe, havia diferenças significativas de intensidade. Essa era a essência do poder ocular. Yoru, você está sendo imprudente de novo. Enquanto Yoru refletia, Mikoto, que observava de longe, aproximou-se com uma expressão preocupada. Ela se aproximou dele, com a voz carregada de apreensão. Só se passaram 2 meses. Embora sua técnica de movimento corporal e sua esgrima tenham melhorado tremendamente, a quantidade de senbon e kunais
eu mal conseguia acompanhar com meus olhos. E ainda assim você. Enquanto falava, Mikoto lhe entregou uma toalha quente. Yoru a aceitou, enxugando o suor da testa, e respondeu com uma risada. Mikoto, seu Sharingan também possui um potencial ainda maior. Você precisa se esforçar mais, em vez de se contentar como os membros comuns do clã. O Sharingan de 3 Tomoe de Uchiha Mikoto evoluiu após a morte da anciã Setsuna, indicando que ainda possuía potencial inexplorado. Ao ouvir as palavras de Yoru, Mikoto pareceu perceber algo. Um olhar de espanto brilhou em seus olhos enquanto ela exclamou. Yoru, seus olhos. Ela encarou o Sharingan de 3 Tomoe nítido nos olhos de Yoru. Ele sorriu e assentiu. Meu Sharingan agora enxerga ainda mais longe. Mikoto, é melhor você acompanhar. Embora seu tom soasse provocador, carregava uma pressão inegável. Pela primeira vez, Mikoto sentiu-se inadequada diante de Yoru. Durante anos, ela sempre fora forte, protegendo-o. Mas em algum momento desconhecido, seus papéis se inverteram. Não se preocupe, Yoru. Eu vou conseguir te acompanhar. Nesse instante, a porta da sala de treinamento se abriu repentinamente. Uzumaki Kushina entrou e fez beicinho ao vê-los. Mikoto, nós combinamos de treinar juntos, e mesmo assim você chegou aqui tão cedo de novo. Mikoto sorriu e a cumprimentou. Na pequena cidade do País da Chuva, ter acesso a uma câmara de treinamento de tão alto nível era prova de seu status. Além disso, a recente estabilidade na região permitia que se concentrassem em seu treinamento. Kushina lançou um olhar para as kunais e sembons espalhadas pelo chão, seus aguçados instintos ninja percebendo imediatamente a magnitude do treinamento. Seu rosto demonstrava uma mistura de choque e inveja. 2 meses. Estou com tanta inveja de você, Uchiha, e do seu Sharingan. A inveja de Kushina era genuína. Com o Sharingan de 3 Tomoe, aprender qualquer jutsu se tornava incrivelmente rápido. Enquanto isso, ela tinha que treinar passo a passo, o que frequentemente a deixava frustrada. Mikoto, no entanto, riu e provocou sua amiga. Kushina, você está com inveja da rapidez com que os usuários do Sharingan aprendem? Com suas reservas de chakra, você pode praticar jutsus dezenas, até centenas de vezes por dia. A linhagem Uzumaki não é nada fraca, sabia? Os 3 compartilharam um momento descontraído, rindo e trocando dicas de treinamento. Afinal, 2 cabeças pensam melhor que uma, e grande parte do progresso recente dele se devia aos esforços de Kushina em obter os registros de jutsus do segundo Hokage. Agora consegui combinar o modo de liberação de chakra relâmpago com a técnica de cintilação corporal, visando puramente a velocidade. Quanto às centenas de técnicas de espada registradas pelo segundo Hokage, estilos como das 3 espadas e até mesmo das 8 espadas são complexos demais para eu dominar rapidamente. Em vez disso, escolhi técnicas como o Iai, que se concentram exclusivamente na velocidade. Enquanto Yoru explicava seu progresso, Kushina não pôde deixar de admirá-lo. Técnicas que se concentram puramente na velocidade têm falhas significativas, mas com o seu Sharingan Uchiha, essas falhas são completamente mitigadas. É como se essas técnicas de espada tivessem sido feitas para você, Uchiha. De fato, a maior fraqueza da velocidade extrema era a incapacidade de rastrear os movimentos do inimigo. Mas para um usuário do Sharingan, essa falha era efetivamente anulada. Tenho algum talento em Genjutsu, então estou considerando combinar ilusões do Sharingan com a técnica de cintilação corporal. Mas é apenas uma ideia inicial por enquanto, precisarei de mais tempo para aprimorá-la. Mikoto sorriu ao compartilhar seu progresso enquanto memorizava os ensinamentos de Yoru. A maior força do Sharingan residia em sua capacidade de aprender e replicar, mesmo que não conseguisse utilizar a liberação de relâmpago com a mesma eficácia. Ela ainda poderia adotar os métodos de treinamento de esgrima e de cintilação corporal de Yoru. Enquanto os dois trocavam ideias, Kushina revirou os olhos para a camaradagem entre eles. Cruzou os braços e declarou: eu tenho chakra de sobra. Se precisar, vou usar mais. Venho treinando as técnicas de explosão de chakra registradas pelo segundo Hokage. São um desperdício com certeza, mas me servem perfeitamente. Yoru a encarou com uma mistura de admiração e exasperação. Sua abordagem era simples, porém eficaz, força bruta aliada às suas enormes reservas de chakra. Enquanto outros ninjas treinavam para conservar chakra, Kushina não precisava se preocupar com isso. Capítulo 95. Estilo das 8 espadas, hein? Enquanto Yoru olhava para o pergaminho repleto de centenas de técnicas de espada, sua testa se franziu ao ver o estilo das 8 espadas. Na história original, a habilidade com espadas de presa branca nunca foi demonstrada, e nem mesmo os samurais receberam muita atenção. Em contrapartida, o estilo das 8 espadas brilhou intensamente, chegando perto de derrotar Sasuke. No original, a habilidade de Sasuke com a espada não era fraca. No entanto, comparada à do Jinchuriki da 8 caudas e à do Raikage, ambos adeptos de ninjutsu e taijutsu, ela era ofuscada. Além disso, o estilo das 8 espadas se destaca por ser imprevisível e astuto. A maioria das pessoas tem dificuldade em se adaptar a esse estilo na primeira vez que o enfrentam. Não que outras técnicas de esgrima sejam fracas, mas depende do usuário. Embora Yoru tivesse começado a praticar um estilo de esgrima focado em velocidade extrema, ele não havia abandonado o estudo de uma ampla variedade de técnicas. Afinal, para um ninja, a inteligência era a chave para a vitória. Contanto que ele entendesse os métodos do seu oponente, as chances de vitória aumentariam. No mundo do combate, a velocidade reina suprema. Não importa quão complexas ou ardilosas sejam suas técnicas, se minha velocidade for suficiente, encontrarei sua fraqueza. Afinal, 99% dos ninjas são fortes no ataque, mas frágeis na defesa. Um alarme repentino interrompeu seus pensamentos. Yoru ergueu os olhos e suspirou.
parece que o tempo acabou por hoje. No telhado, 2 clones das sombras estavam pendurados de cabeça para baixo, treinando a transformação da natureza do chakra relâmpago. Assim que o alarme soou, eles se dissolveram instantaneamente em fumaça branca, dissipando o ninjutsu. No instante seguinte, as experiências dos clones das sombras o invadiram, juntamente com uma onda de fadiga mental. Yoru esfregou as têmporas, tentando aliviar o cansaço. O corpo sábio é incrível, mas requer um controle cuidadoso. Caso contrário, treinar com clones das sombras pode fazer mais mal do que bem. A habilidade do corpo sábio de recuperar energia mental permitia que ele usasse clones das sombras para treinamento, de forma semelhante a um Jinchuriki. No entanto, em comparação com Uzumaki Kushina, que podia treinar com dezenas de clones das sombras no campo de treinamento, a diferença era significativa. Mesmo com parte do chakra da Kyuubi, Kushina ainda consegue fazer isso. O poder de recuperação do chakra de uma besta com cauda não é inferior ao do corpo sábio. E as próprias bestas com cauda se originam da árvore divina. O mundo ninja era repleto de inúmeros segredos e mistérios não resolvidos, todos os quais levariam tempo para serem desvendados. Yoru. Nesse instante, a porta se abriu de repente. Uchiha Mikoto entrou segurando um pergaminho, seguida por Uzumaki Kushina, que havia retornado do treino. O campo de batalha na Terra da Chuva tornou-se cada vez mais intenso. Numerosos ninjas da chuva e da areia infiltraram-se nas zonas de guerra para semear o caos. Em meio à turbulência, inúmeros ninjas renegados e desertores ambiciosos também começaram a infiltrar-se na Terra da Chuva. Sua expressão tornou-se séria enquanto ela entregava um pergaminho com a palavra secreto inscrita. Yoru, esta é uma missão designada pela aldeia. Ao abrir o pergaminho e ler os detalhes confidenciais da missão, Yoru ficou momentaneamente atônito, antes de soltar um suspiro de compreensão. Os métodos da raiz são tão implacáveis como sempre. Mas isto é guerra. A missão era simples, criar o caos na Terra da Chuva. Isso poderia envolver colaborar com ninjas renegados e desertores ou treinar crianças órfãs para se tornarem ninjas. Embora aparentemente discretas, essas ações deixariam a Terra da Chuva em caos, repleta de oportunistas e pequenas facções. Mesmo após o fim da guerra, a Terra da Chuva permaneceria mergulhada em turbulência, enquanto as grandes nações poderiam descansar e se recuperar, ampliando o abismo entre elas. Na história original, mesmo após o fim da Segunda Guerra Ninja, o País da Chuva permaneceu instável até a Terceira Guerra Ninja. Hanzo da Salamandra sequer conseguiu consolidar seu poder dentro de sua vila, o que levou à ascensão de grupos como a Akatsuki. Essa é a natureza da guerra. Após ler a missão, Yoru balançou a cabeça em sinal de resignação. Ficou claro que essa não era uma estratégia exclusiva de Konoha. Todas as grandes nações operavam da mesma maneira. Mesmo durante a Terceira Guerra Ninja, a Terra da Chuva ainda era assolada por conflitos internos. Grupos como a Akatsuki chegaram a mencionar a interferência dos ninjas de Iva. As grandes nações jamais permitiriam o surgimento de uma sexta grande vila ninja. Essa era a tragédia das pequenas nações. Entendo. Comparado a lidar com ninjas renegados ambiciosos e desertores, garantir o sigilo das minas é crucial. Nossa melhor abordagem é treinar nossos ninjas, deixando espinhos afiados no futuro da Terra da Chuva. Embora Uzumaki Kushina se sentisse desconfortável ao ouvir tal missão, sua crescente maturidade a ajudou a aceitar a realidade do mundo ninja. Ela permaneceu em silêncio. Uchiha Mikoto, por outro lado, assentiu em concordância com um tom sério. Ninjas renegados e desertores são instáveis e arriscados demais para confiarmos neles. No entanto, devemos acelerar os esforços de mineração. A guerra é imprevisível e mudanças podem ocorrer a qualquer momento. Então recrutaremos mais trabalhadores comuns. Se não houver moradores locais suficientes, há muitos refugiados por perto. Em tempos de guerra, um pouco de comida é tudo o que eles precisam. A conversa calma entre eles refletia a dura realidade da guerra. Com apenas 14 anos, já estavam acostumados a tanta crueldade. Ótimo, vou providenciar candidatos adequados entre os refugiados para serem treinados como espiões. Enquanto Uchiha Mikoto falava seriamente, o olhar de Yoru, sem querer, se desviou para fora da janela. De repente suas pupilas se contraíram. Não são espiões. O tom de Yoru mudou abruptamente. Virando-se para Mikoto, sua expressão estava pesada enquanto falava. A guerra já trouxe muita desgraça para este mundo. Embora nossas capacidades sejam limitadas, devemos ao menos dar a esses órfãos de guerra uma chance de sobreviver. Sua voz resoluta ecoou pela sala, deixando Mikoto atonita. Até mesmo Kushina ficou momentaneamente surpresa. Abaixando a cabeça, Yoru olhou pela janela para as cicatrizes deixadas pela guerra. Sua voz estava rouca quando continuou. A guerra causou sofrimento sem fim. Você, eu e até mesmo Kushina. Todos somos vítimas dela. Ainda não temos o poder de mudar o mundo ninja. Mas, dentro de nossas limitações, há coisas que ainda podemos fazer. A Terra da Chuva já tem oportunistas suficientes. Essas crianças merecem um raio de esperança. Pela janela, Mikoto e Kushina viram a mesma cena. Uma cidade desolada, repleta de civis sem vida trocando suprimentos de sobrevivência. Órfãos de guerra permaneciam cautelosos nas sombras. Alguns reviravam latas de lixo em busca de comida, enquanto outros, pegos roubando, eram espancados e perseguidos pelas ruas lamacentas. Suas lágrimas caíam silenciosamente sobre a terra devastada pela guerra. Yoru, eu entendo.
Ao ver isso, a expressão gentil de Mikoto se tornou firme, enquanto Kushina lançou um olhar para Yoru, com o coração transbordando de um respeito recém-descoberto. Então, no fundo, Uchiha Yoru tem um coração bondoso, mas só Yoru sabia o que realmente tinha visto. Através da janela suja, ele avistou uma menininha frágil, de cabelos azul arroxeados claros, tremendo enquanto revirava uma lata de lixo. Seu rosto apresentava cicatrizes de brigas por comida com outras crianças. Perto dali, um menino de cabelos ruivos brilhantes foi pego roubando. Seus olhos lacrimejantes transbordavam de tristeza enquanto ele se encolhia sob uma chuva de golpes. Ao redor deles, inúmeros órfãos de guerra sofriam o mesmo destino. Naquele momento, Yoru percebeu algo muito mais valioso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Em meio à chuva fina, um menino ruivo flagrado roubando, foi espancado até que seu rosto ficasse machucado e inchado. Num mundo devastado pela guerra, a compaixão dos comerciantes comuns havia desaparecido há muito tempo. Afinal, estavam presos no atoleiro da guerra, sem saber o que o amanhã lhes reservava. Que belo exemplo de trabalho em equipe. Vocês pegaram a mercadoria e fugiram. Ainda bem que fiquei de guarda, resmungou o garoto de cabelos ruivos, levantando-se do chão enlameado. Seu rosto e corpo ardiam enquanto ele esfregava os ferimentos. Escondido nos braços, ele carregava um pedaço de pão amassado e manchado de lama. Ignorando a sujeira, devorou vorazmente, suas pupilas negras percorrendo o ambiente com cautela. Mesmo enquanto observava seus companheiros em fuga, não havia nenhum traço de traição em seus olhos. Ninguém aqui conhece esta cidade melhor do que eu. Pessoas como você não merecem ser minhas sócias. Ficou claro que as ações anteriores do menino tinham sido um teste para avaliar a confiabilidade de seus novos companheiros. Para sua decepção, alguns pedaços de pão foram suficientes para revelar a verdadeira natureza deles. Se eu quiser sobreviver, precisarei de pelo menos 1 ou 2 parceiros para cooperar, mas eles não podem ser muito fortes. Enquanto lambia seus ferimentos, escondido num canto da parede, o olhar penetrante do garoto de cabelos ruivos examinava os arredores. Seu olhar congelou subitamente ao ver uma garota frágil, de cabelos curtos e de um azul arroxeado claro, remexendo numa lata de lixo. Era como se o próprio destino tivesse guiado. Num canto escuro e chuvoso, a menina frágil vasculhava cautelosamente a lata de lixo, que já havia sido revirada por vagabundos mais fortes e órfãos de guerra. Ela se agarrava à esperança de encontrar algo que pudesse ajudá-la a sobreviver. Naquele instante, o som de passos ecoou suavemente. A garota instintivamente recuou, encolhendo-se enquanto se agachava perto da lixeira. Ela falou com uma voz fraca e trêmula. Eu só encontrei um pedaço de papel de pão. Você pode ficar com ele. Sua voz frágil e lamentável ecoava na chuva. Mesmo em tempos de guerra, a sobrevivência era uma competição cruel. A garota pertencia à classe mais fraca entre os fracos. Ela só conseguia catar o que os outros haviam abandonado. Ela manteve a cabeça baixa enquanto estendia as mãos desnutridas e cheias de cicatrizes, tremendo ao oferecer o pedaço de papel de pão que ainda continha algumas migalhas. Seu rosto se contraiu em resignação, revelando sua relutância enquanto engolia em seco. Uma figura alta pairava sobre ela, e o corpo frágil da garota estremeceu. Quando finalmente ousou olhar para cima, seus olhos se arregalaram em descrença. Diante dela havia um pedaço de pão limpo e perfumado. Talvez você precise disso para sobreviver, ecoou uma voz calma no canto escuro. As pupilas alaranjadas da garota tremeram enquanto ela encarava a cena à sua frente, incrédula. Diante dela estava um jovem de vestes brancas imaculadas, exalando uma aura de nobreza e arrogância. Contudo, em sua mão, ele estendia um pedaço de pão. Naquele instante, ele lhe pareceu um anjo irradiando uma luz sagrada na chuva. Para mim? Gaguejou ela com a voz rouca e cheia de incredulidade. Seu olhar oscilava entre o pão e o jovem, uma mistura de medo e desejo nos olhos. O aroma tentador fez sua boca salivar, e ela não conseguiu se conter, engolindo em seco. Uchiha Yoru assentiu calmamente. A garota hesitou antes de aceitar o pão nervosamente. No instante seguinte, devorou vorazmente com as mãos ainda sujas de tanto revirar o lixo. Sobreviver era tudo o que importava agora. Nada mais tinha importância. Obrigada, senhor ninja. Meu nome é Conan, gaguejou Conan após engolir algumas mordidas. Apesar de sua timidez, seus instintos aguçados já haviam notado a bandana ninja e a bolsa de equipamentos em Yoru. Os olhos de Yoru brilharam ao reconhecer o nome dela, mas ele apenas assentiu levemente com a cabeça, sua expressão indecifrável. Se você não quiser passar fome de novo, siga-me, disse ele, virando-se sem hesitar e indo embora. Conan hesitou por um instante, segurando o pão com força. Rangendo os dentes, seguiu-o rapidamente. Em tempos como aqueles, a sobrevivência era a única esperança. Ao saírem da esquina, um garoto de cabelos ruivos que estava escondido por perto o observava em silêncio. Ele havia planejado convidar Conan para ser sua parceira, mas agora permanecia no mesmo lugar, observando a cena se desenrolar. Enquanto Yoru se afastava, seu olhar percorreu brevemente a direção do esconderijo do garoto. Algo pareceu mudar em seus olhos quando ele tomou uma decisão. Se quiserem sobreviver, podem vir também, disse Yoru, com a voz ecoando pela chuva. O menino de cabelos ruivos ficou paralisado por um instante antes de se levantar de um salto e correr para alcançá-lo, falando nervosamente. Senhor ninja, meu nome é Yaiko. Se precisar de alguma coisa, é só dizer. Conheço esta cidade e seus arredores como a palma da minha mão. Atrás dele, 2 crianças nervosas seguiam Yoru com expressões incertas. Elas não sabiam o que as aguardava, mas em um mundo devastado pela guerra, não tinham escolha a não ser segui-lo. Momentos depois, Yaiko e Conan ficaram em silêncio, atonitos, olhando para uma sala aconchegante e bem iluminada. Aquela cena era algo que não presenciavam desde que tinham suas próprias casas. As lembranças e emoções ligadas àqueles dias ressurgiram em seus corações. 2 tigelas de mingau e um pouco de pão.
Depois de comer, faça um exame físico. Se você tiver potencial para treinar chakra, pode ficar. Caso contrário, darei uma chance a trabalho nas minas. Você pode cozinhar ou carregar suprimentos. Será difícil, mas você sobreviverá, disse Yoru calmamente. Ele acenou levemente com a cabeça na direção de Mikoto, sinalizando para que ela fizesse os preparativos. Os nervosos Yaiko e Konan assentiram repetidamente, com as vozes trêmulas de gratidão. Obrigado, Senhor Ninja. Eles haviam imaginado inúmeras possibilidades, mas nenhuma delas incluía uma oportunidade de sobrevivência como essa. Mikoto, uma mulher de beleza e gentileza impressionantes, sorriu afetuosamente para as duas crianças. Venham comigo. Comovidos por sua bondade, as duas crianças a seguiram quase mecanicamente. Para órfãos de guerra que haviam suportado fome e frio, ninguém conseguia resistir ao calor de seu sorriso. Uma onda de calor invadiu seus corações enquanto seguiam Mikoto pelo corredor. Enquanto isso, Yoru estava sozinho em seu escritório. Olhando pela janela para a pequena cidade comum, sua expressão tornou-se distante. Então é aqui, murmurou ele. Sua mente reuniu inúmeras pistas, estabelecendo conexões com as informações que ele já possuía. Na história original, a lendária batalha entre o Sannin e Hanzo ocorreu em uma área montanhosa. Além de suas habilidades ninja, a outra pista crucial aconteceu perto da área onde Yaiko, Konan e Nagato moravam. Os pensamentos de Yoru corriam enquanto ele batucava os dedos ritmicamente na mesa, um hábito que ele havia adquirido inconscientemente de Tsunade. De acordo com as pistas iniciais, Yaiko e os outros viviam em uma caverna nos arredores da cidade. Para sobreviver, eles buscavam suprimentos diariamente na cidade. Seu esconderijo não poderia estar muito longe. Um dia, eles escaparam por pouco de serem atingidos pela explosão de uma etiqueta explosiva. Foi então que descobriram a batalha entre o Sannin e Hanzo, despertando neles o desejo de se tornarem ninjas poderosos. Recordando esses detalhes, Yoru assentiu para si mesmo. Combinando todas essas pistas, a batalha decisiva entre o Sannin e Hanzo deve ter ocorrido nos arredores desta cidade. E como esta área faz parte da zona de guerra de Konoha, este lugar é muito perigoso, concluiu ele com uma expressão cada vez mais séria. Esta é a primeira crise. E depois vem a segunda. As palavras Rinnegan e Uchiha Madara surgiram em sua mente. Com o coração pesado, Yoru apertou o aperto na mesa, ponderando sobre os desafios que o aguardavam. Capítulo 97. Rinnegan, Uchiha Madara. Enquanto esses dois nomes ressurgiam em sua mente, Yoru olhou para a garoa além da janela e murmurou para si mesmo. Devo entrar em contato com Rinnegan? No momento em que o fizer, sem dúvida serei um alvo. E Nagato pode já estar a caminho. O encontro dos três foi mera coincidência ou algo mais? Talvez eu também já tenha sido marcado. Não era paranoia da parte de Yoru, simplesmente havia coincidências demais. Refletindo sobre a vida de Uchiha Madara e considerando seu caráter, uma vontade de fogo inabalável, alguém disposto a sacrificar tudo pela aldeia, aliada ao seu talento e força. Não seria essa apenas uma versão melhorada do óbito? Yoru já havia considerado essa possibilidade antes, mas depois de encontrar Konan, ele repentinamente sentiu como se estivesse sendo observado. Essa sensação despertou nele uma inquietação persistente. Uma futura estrela de Konoha, vítima de uma conspiração para se tornar um rato escondido nas sombras? Um ninja renegado? Isso é insano. Ainda assim, pode haver uma oportunidade aqui. Como se tivesse tido uma inspiração, Yoru estreitou os olhos. O Uchiha Madara, que por tanto tempo manipulou secretamente a Vila da Névoa, em essência, sempre teve apenas uma personalidade e um sonho predominantes em toda a sua vida. A paz. Um desejo de paz. A busca pela paz. Era uma vez, ele e Senju Hashirama buscaram a paz juntos, até que suas visões divergentes os levaram a se separar. A ideia do primeiro Hokage, Hashirama, de distribuir as bestas com cauda para manter o equilíbrio e a paz já falhou. E agora, Uchiha Madara encontrou um novo plano de paz, o Olho da Lua. Mas antes disso, Madara nunca provou que seu caminho era o correto. Nesse instante, um pensamento passou pela cabeça de Yoru, e um sorriso surgiu em seu rosto. Antes do plano Olho da Lua, as divergências entre Madara e Hashirama se resumiam a dois pontos principais, a morte de seu irmão e a posição de Hokage. O segundo ponto era a visão que eles tinham do mundo ninja. Hashirama planejava distribuir as bestas com cauda entre as 5 grandes nações para manter o equilíbrio e a paz. Madara, por outro lado, discordava. Ele buscava uma forma extrema de poder. Embora fosse apenas uma ideia incipiente na época, não é difícil discernir suas intenções. O conceito de Madara naquela época devia ser que a força mais poderosa no mundo ninja deveria ser Konoha, e todas as outras deveriam se submeter ao seu poder. À medida que esses pensamentos se cristalizavam em sua mente, a visão de Yoru se tornou mais nítida e seu sorriso se alargou. Uma vida tão dedicada à paz, mas tão repleta de dificuldades. E se alguém tivesse trilhado o caminho original que ele trilhou? Ao menos, Madara nunca provou ao mundo que seu caminho estava errado. Do ponto de vista psicológico, se Uchiha Madara visse um membro do clã Uchiha trilhando o caminho que ele um dia imaginou, mais refinado, mais perfeito, o que sua personalidade orgulhosa e arrogante o levaria a fazer? Com essa constatação, Yoru levantou-se lentamente e empurrou a janela e deixou o ar úmido e frio da terra da chuva envolvê-lo. Mesmo assim, um sorriso surgiu em seu rosto. Alguém que se parece tanto com ele trilhando uma versão ainda mais aperfeiçoada de seu caminho, especialmente ao lado de um Senju. A maior alegria de Madara seria provar a Hashirama que ele estava errado. Olhe para seus descendentes, eles escolheram o clã Uchiha. Eles escolheram se aliar e trilhar o caminho que eu um dia imaginei. Essa emoção de vingança superaria em muito a satisfação de derrotar Hashirama. Talvez esta crise possa se tornar meu amuleto da sorte, pelo menos até que eu fique mais forte. Com esse pensamento, Yoru baixou a cabeça e lentamente pegou um livro vermelho, seu sorriso se alargando ainda mais.
Talvez seja a hora de publicar alguns volumes apresentando minha filosofia de paz, o fim da guerra e a busca pela harmonia. Sentindo a dor da guerra, ansiando pela paz e revelando gradualmente a crença em uma paz enraizada na força suprema. Enquanto imagens de Nagato, Conan e Aiko passavam pela sua mente, Yoru se viu sorrindo ainda mais. Ele talvez conseguisse evitar Nagato e o Rinnegan, mas provavelmente já era um alvo de Uchiha Madara. Se esse fosse o caso, por que não transformar essa ameaça em vantagem? Afinal, seu lema de vida sempre foi: já que estou aqui, por que não aproveitar ao máximo? Quanto maior o risco, maior a recompensa. Transformar crises em oportunidades era a sua especialidade. Nagato, Conan e Aiko, o Rinnegan e Uchiha Madara. Todos eles poderiam se tornar seu poder futuro. Uma vez plantadas as sementes, tudo o que ele precisava fazer era esperar que brotassem e crescessem. E quanto ao Uchiha Madara? Yoru acreditava que seu ancestral arrogante e orgulhoso apreciaria observar tudo se desenrolar em segredo. Pelo menos antes que seu plano se concretizasse, Madara certamente gostaria de ver se suas antigas ideias poderiam trazer um novo resultado para o mundo ninja. Paz ou fracasso, como aconteceu com Hashirama. E esse tipo de entretenimento, especialmente se envolvesse o clã Senju, certamente traria um sorriso malicioso ao rosto de Madara. No fundo de uma caverna subterrânea escura, um homem idoso de cabelos brancos estava sentado em uma cadeira de pedra, com o olhar fixo no relatório de inteligência que tinha em mãos. Lord Madara, estas são as informações sobre o prodígio Uchiha Yoru, em quem o senhor demonstrou interesse, disse a voz travessa de Zetsu branco. Sentado na cadeira de pedra, Uchiha Madara estudou o relatório e murmurou: uma aliança renovada entre os Senju e os Uchiha. Imagino como Hashirama se sentiria se visse seu descendente ao lado de um Uchiha. Ao ter esse pensamento em mente, um lampejo de travessura e expectativa surgiu nos olhos de Madara. Em particular, ele percebeu que esse Uchiha excepcional parecia ocupar um lugar significativo no coração de um certo descendente Senju. Tudo o que faltava era um momento de transformação. E se Hashirama visse isso? E se seu detestado irmão Tobirama também visse? Só de pensar nisso, o coração de Madara se encheu de uma inexplicável sensação de satisfação e vingança. Aquela transformação tinha que acontecer. Ninguém entendia as emoções do clã Uchiha melhor do que ele. Madara estava convencido de que bastaria uma oportunidade. Quando chegasse a hora, a descendente de Hashirama sem dúvida aproveitaria, a neta de Senju Hashirama se tornando uma mulher do clã Uchiha. Ao pensar nisso, o rosto de Madara corou levemente enquanto ele fantasiava em rir na cara de Hashirama e Tobirama, gritando: Hashirama, desta vez, os Uchiha venceram. Umf, ha ha ha. De repente, a risada maníaca de Madara ecoou pela caverna escura, deixando Zetsu branco completamente confuso. Lord Madara, este Uchiha Yoru só precisa confrontar a escuridão para se tornar um representante digno, comentou Zetsu branco, tirando Madara de seu devaneio. O rosto de Madara corou levemente e felizmente ninguém tinha visto, mas ao olhar de volta para o pergaminho de inteligência, seu olho se contraiu incontrolavelmente. Escuridão. Esse garoto pode até ser muito parecido com um Uchiha, mas suas emoções são excessivas. O relatório detalhou que o Uchiha Yoru já nutria sentimentos românticos por 3 mulheres, Tsunade, Uchiha Mikoto e Uzumaki Kushina. 2 desses relacionamentos estavam prestes a se concretizar. Em outras palavras, para que o Uchiha Yoru realmente enfrentasse a escuridão e sucumbisse, Madara precisaria orquestrar cenários para manipular esses relacionamentos. Não uma, mas 3 vezes. Droga! Mesmo uma única tentativa exigiria um esforço considerável, e agora eram necessárias 3. Madara ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente murmurar: não, essa criança não é adequada. Além dessas 3 mulheres, ele também nutre ambições de reformar o clã Uchiha, uma sede de poder e até mesmo sonhos de se tornar Hokage. Quanto mais Madara falava, mais sombria se tornava sua expressão. As emoções daquele garoto eram descontroladas. Para ser franco, ele era ganancioso demais. Mais ganancioso que o próprio Madara. Ele queria tudo. Yoru mal sabia que, em segredo, Madara havia decidido abandoná-lo simplesmente por ele ser mulherengo demais. Capítulo 98. Terra da Chuva, Cidade Pequena. Obrigado, Lord Ninja. Na manhã seguinte, Conan, já vestida com roupas novas, estendeu timidamente as mãos, segurando uma flor de papel delicadamente dobrada. Yoru parou por um instante ao ver a flor de origami, e então abriu um sorriso caloroso. Será que isso foi feito com a embalagem de pão de ontem? A Conan é mesmo uma menina muito gentil e talentosa. Enquanto sua mão delicada acariciava seus cabelos azul arroxeados claros, o olhar tímido de Conan suavizou-se, uma névoa de emoção se formando em seus olhos. Ela se agarrou à sensação calorosa de segurança que emanava de seu toque, sem querer soltá-lo. Um órfão faminto e desprovido de toda a família, naturalmente se agarraria ao primeiro vislumbre de calor que encontrasse, especialmente na escuridão, um farol de esperança em seu desespero. No cânone, o trio tinha personalidades distintas, e Conan nunca foi de grandes sonhos. Ela até nutria uma dependência emocional silenciosa. Obrigado, Lord Ninja. Nesse instante, um garoto de cabelos laranja e Aiko deu um passo à frente, curvando-se respeitosamente diante de Yoru. Para eles, órfãos de guerra, sobreviver em meio ao caos da guerra era o seu maior desejo. Yoru. Uchiha Mikoto aproximou-se com um sorriso gentil, acompanhando as 2 crianças. Dos órfãos de guerra do campo de refugiados, apenas estes 2 passaram na avaliação. Os outros não conseguiram. Ao ouvir isso, Yoru assentiu, prevendo a raridade do talento para chakra. No entanto, pensar que além desses 2, ninguém mais tinha potencial. Entendo. Quanto aos outros, pergunte se concordam em trabalhar nas minas. É um trabalho árduo, mas é melhor do que morrer de fome nas ruas. Recrute também mais mão de obra entre os refugiados.
Precisamos agilizar as operações de mineração. Seu tom permaneceu calmo. Afinal, ele estava dando a essas vítimas da guerra uma oportunidade de sobreviver, mesmo que a mineração fosse um trabalho árduo. E essas duas crianças? Devem ser mandadas para lá também? Os dois discutiram o futuro das crianças com distanciamento. Conan e Aiko, sem autonomia, permaneceram em silêncio, com gratidão evidente em seu semblante. Conan lançou um olhar inquieto para Yoru e Mikoto, cuja gentileza era como um farol radiante. No fundo, ela não queria deixar aquela luz. Enquanto isso, o olhar periférico de Aiko se voltou para Conan, sem que ele percebesse que o olhar dela estava fixo em outro lugar. Observando-os, Yoru franziu levemente as sobrancelhas antes de acenar com um sorriso desplicente. A situação atual da guerra é tensa, e os ninjas abaixo já têm fardos pesados. Não vamos incomodá-los com essas duas crianças, especialmente porque provavelmente nem sequer dominam a leitura e a escrita. Conan e Aiko, por já terem tido lares antes, conheciam algumas palavras, mas ainda eram jovens e tinham personalidades ainda em formação. Já que preciso treinar a transformação da natureza do chakra usando clones das sombras diariamente, posso muito bem ensinar essas duas habilidades ninja básicas. Dessa forma, eles terão uma chance melhor de sobreviver neste mundo caótico. Ao dizer isso, Yoru lançou um olhar rápido para os dois, em seguida, tirou um livro vermelho do bolso. Com um sorriso travesso, virou-se para Mikoto e disse: "Ainda bem que tem um manual de ensino aqui. Espero que eles reconheçam palavras suficientes para se formarem mais cedo." Por trás das brincadeiras, os dois já haviam decidido o destino de Conan e Aiko. Ao ouvir que o próprio Yoru os ensinaria, o rosto de Aiko se iluminou de entusiasmo. Um jovem líder ninja, o gênio deste assentamento que honra. Nenhum garoto resistiria à oportunidade de seguir tal figura. Conan, entretanto, corou levemente e sua apreensão anterior se dissipou. Em seus momentos mais sombrios, um raio de luz surgiu. Quem se separaria de tal luz por vontade própria? Com ela, seu coração finalmente encontrou paz. Mas não pense que se tornar um ninja seja algo para se comemorar. Yoru, apenas alguns anos mais velho que as crianças, virou-se para elas com uma expressão séria. A guerra na Terra da Chuva pode se arrastar indefinidamente. Não consigo prever o que acontecerá a seguir. É por isso que vocês dois devem se dedicar de corpo e alma aos estudos. Vou te ensinar o básico para ser um ninja. Se você conseguir treinar chakra em um mês, poderá ficar. No segundo mês, seu corpo e resistência estarão mais fortes graças ao treinamento de chakra. Você também participará de patrulhas e missões de segurança na cidade. Yoru não era babá deles. Dar muita atenção a esses dois poderia levantar suspeitas. Pelo contrário, apresentar a situação como um treinamento ocasional chamaria menos atenção. Secretamente, porém, ele aguardava ansiosamente a chegada do último usuário do Rinnegan. Nessa altura, ele usaria esse livro vermelho para transmitir sua vontade ao mundo ninja. Quando os outros percebessem, o trio Akatsuki já teria incorporado seus ideais. Ao contrário do bondoso Jiraiya, que treinou o trio da Akatsuki por genuíno carinho, Yoru estava plenamente ciente das intenções ocultas. Afinal, Konoha jamais permitiria que Jiraiya vagasse livremente pela Terra da Chuva sem segundas intenções. Ele poderia até mesmo estar fomentando conflitos em segredo. Não vamos te decepcionar, Lorde Ninja. E Aiko declarou com paixão, batendo no peito em sinal de determinação. Ao seu lado, Conan também assentiu com entusiasmo, embora seu semblante fosse mais discreto. A diferença era clara, e Aiko abrigava a semente de um sonho. Yoru observou isso com um sorriso satisfeito, o olhar fixo no livro vermelho em sua mão. Um mero esboço de um sonho? Vazio. Yoru tinha certeza de que sua vontade do fogo preencheria o sonho oco de Aiko, alimentando-o para incendiar o mundo ninja. E quanto a Conan, ela era a tela em branco perfeita, pronta para absorver seus ideais. Talvez ela até depositasse todas as suas esperanças nele. Afinal, tudo era pela paz. Ele está ensinando aqueles órfãos. Do lado de fora da janela, Uzumaki Kushina estalou a língua ao ver Yoru instruindo as crianças pacientemente. Ao lado dela, Mikoto deu uma risadinha, cobrindo a boca. Kushina, você diz isso, mas suas ações contam uma história diferente. O olhar zombeteiro de Mikoto recaiu sobre a sopa de peixe que Kushina segurava nas mãos, fazendo com que esta última corasse furiosamente. Que absurdo! É só uma sopa da cozinha. Estou apenas entregando, gaguejou Kushina, com os olhos inquietos enquanto tentava se explicar. Mikoto não respondeu, seu sorriso cúmplice dizendo tudo enquanto observava Kushina se contorcer. Mikoto. Kushina começou, mas foi interrompida. Está tudo bem. O que? Eu disse que tudo bem, repetiu Mikoto, estreitando os olhos de forma brincalhona. Se for você, Kushina, não me importo. Alguém tão capaz quanto você só ajudaria o Yoru. À medida que as palavras de Mikoto se tornavam mais ousadas, o rosto de Kushina ficou vermelho como um tomate. Atordoada, ela empurrou a sopa para frente. Mikoto, você está falando bobagens. Vou entregar isso agora mesmo. Atordoada, Kushina fugiu em direção à porta. Mikoto, observando sua figura se afastar, sorriu maliciosamente. Kushina é verdadeiramente notável. Com o coração acelerado, Kushina repassou as palavras de Mikoto em sua mente, uma mistura de confusão e constrangimento. Ela empurrou a porta e entrou no quarto. 3 pares de olhos se voltaram para ela. Fingindo sua habitual postura impetuosa, Kushina elevou a voz. Uchiha Yoru, Mikoto me pediu para trazer esta sopa para você. A sopa de peixe foi colocada pesadamente sobre a mesa, e Uzumaki Kushina rapidamente se virou e saiu. No entanto, qualquer um com olhos atentos poderia perceber como ela evitava olhar para Yoru.
Assim que sua figura desapareceu apressadamente, Yoru coçou a cabeça confuso, lançando um olhar para Uzumaki Kushina. Mas o ronco de seu estômago o trouxe de volta à realidade. Lorde Yoru, me desculpe. De cada lado da mesa, Conan corou enquanto segurava a barriga sem jeito, enquanto Yaiko coçava a cabeça com um sorriso envergonhado. Os estômagos de ambos roncavam incontrolavelmente sob o fascínio do aroma da sopa de peixe. Ao ver isso, Yoru deu uma risadinha e largou o livro que tinha em mãos. Tudo bem, tudo bem. Eu não esperava que vocês dois fossem tão gênios, capazes de refinar chakra em apenas 3 dias. Sentir fome é normal. O chakra é uma mistura de energia física e mental. Refiná-lo significa consumir energia, ou melhor, uma nova fonte de energia surge em seu corpo. De agora em diante, seus apetites só irão aumentar. Sorrindo, Yoru ergueu o livro que tinha na mão e riu. Já que estamos no campo de batalha da Terra da Chuva, onde os recursos são escassos, use este livro como base para sua alfabetização. O ninja não é apenas alguém que detém poder, a inteligência é igualmente importante. Enquanto Yoru falava sorrindo, Conan, sempre atenciosa, levantou-se respeitosamente e começou a servir a sopa de peixe em uma tigela pequena, que colocou cuidadosamente à sua frente. Ao ver isso, Yoru fez uma breve pausa, depois sorriu e largou o livro. Você não percebeu que a Kushina trouxe 3 tigelas, não é? Aquela garota se faz de durona, mas tem um coração mole. Ela pode parecer uma pessoa explosiva, mas é só uma fachada para esconder sua vulnerabilidade. No fundo, ela é tão gentil quanto a Conan aqui. Enquanto falava, Yoru encheu 2 tigelas de sopa, acrescentando porções generosas de carne de peixe, e as deslizou na frente de Yaiko e Conan. Os dois ficaram sem jeito e rapidamente inclinaram a cabeça em agradecimento. Obrigado, Lorde Yoru. Uchiha Yoru não era oficialmente o mentor deles, então eles continuaram a se dirigir a ele respeitosamente como Lorde Yoru. Enquanto Conan baixava o olhar para a tigela fumegante de sopa à sua frente, suas bochechas coraram levemente. O único pensamento que ecoava em sua mente era uma das palavras de Yoru. Lorde Yoru disse que eu sou gentil. Enquanto isso, do lado de fora da casa, Uzumaki Kushina, que acabará de entregar a sopa de peixe, esbarrou em Uchiha Mikoto, que parecia estar esperando por ela. Atordoada, ela ouviu a voz de Yoru vinda de dentro da casa. Duro por fora, macio por dentro. Uma ternura que se esconde sob a superfície. As palavras a atingiram como um raio, deixando Kushina ainda mais envergonhada. Mikoto, no entanto, sorriu enquanto erguia a cesta de comida que tinha na mão. Kushina, não me entenda mal. Você estava tão concentrada na sopa de peixe que se esqueceu de trazer o prato principal. O comentário provocativo fez o rosto de Kushina corar. Ela sentiu rigidamente, mas retrucou teimosamente. Isso não é verdade. Eu planejava voltar para buscá-lo mais tarde. Mikoto manteve seu sorriso gentil. Se é assim, por que você mesma não entrega de novo, Kushina? Ao olhar para o recipiente de comida, Kushina sentiu-se ainda mais envergonhada. Mas antes que pudesse responder, Mikoto acrescentou com uma risadinha. Você é realmente adorável, Kushina. O sorriso afetuoso de Mikoto, como de uma irmã mais velha, deixou Kushina sem palavras. Ela só conseguiu observar a figura de Mikoto se afastar enquanto carregava a comida para dentro. Atonita, Kushina balançou a cabeça negativamente. Não, eu não posso ter esses pensamentos. Eu sou Kushina. Como posso pensar no namorado da Mikoto? Mas, de repente, Kushina pensou em Tsunade e suas bochechas coraram. Um pensamento ousado surgiu em sua mente. Se a irmã Tsunade pode roubar o namorado da Mikoto, por que eu não posso ajudar a Mikoto a se vingar? Sim, eu não estou roubando. Estou ajudando a Mikoto a dar o troco. Ela não consegue fazer isso sozinha. Não, eu não posso pensar assim. Kushina balançou a cabeça vigorosamente, com o rosto mais vermelho do que nunca. Ela saiu apressada, decidida a concentrar toda a sua energia no treinamento. Dentro de casa, Conan e Yaiko olhavam para a farta refeição à sua frente com os olhos vermelhos. Não era que nunca tivessem comido antes, mas aquele aconchego, estar sentados à mesa, parecia uma lembrança distante. Um peixe grande, pesando mais de 20 quilos, estava sobre a mesa. Yoru sorriu e assentiu com a cabeça. Embora a Terra da Chuva tenha uma estação chuvosa perpétua, ela é rica em recursos, especialmente peixes. O clima tropical e as chuvas constantes tornaram a região excepcionalmente fértil. Vamos começar. Com Yoru dando a primeira mordida, Yaiko e Conan finalmente pegaram seus hashis, com água na boca. Era uma questão básica de educação. Tendo acabado de refinar seus chakras, seus corpos absorviam e digeriam os alimentos muito mais rapidamente. Animados, devoraram o peixe com avidez. Em poucos instantes, o peixe quase havia desaparecido. Até Conan se sentiu constrangida ao olhar para sua barriga levemente inchada. Yaiko, cada vez mais franco, quebrou o clima constrangedor. Lorde Yoru, o que significa busca pela paz em seu livro? Talvez para ganhar a simpatia de Yoru, ou talvez por genuína curiosidade, ou talvez ambos. Yaiko falou com seriedade. Yoru deu uma risadinha discreta, mas ativou silenciosamente suas habilidades sensoriais. Em seu nível atual, ele não conseguia detectar a presença de Zetsu branco, nem tinha certeza se Uchiha Madara o estava observando. No entanto, ele manteve uma postura calma e assumiu a pessoa que havia cuidadosamente preparado. Paz? Essa é uma pergunta que muitos no mundo ninja estão tentando responder. Até mesmo os fundadores de Konoha buscaram a paz, mas é evidente que um deles, o primeiro Hokage, falhou em sua visão de paz. Ainda assim, existe um ninja excepcional em Konoha chamado Lorde Jiraiya. Em seus escritos ele propôs um caminho para a paz, o entendimento mútuo entre as pessoas e entre as nações. Talvez esse seja um caminho. Enquanto Yoru falava, o rosto de Yaiko tornou-se solene, e ele respondeu gravemente.
Entendimento mútuo entre pessoas e nações? Isso é pura ilusão. Lord Yoru, seu livro descreve a grandeza do primeiro Hokage, pioneiro no sistema de vilas ninja. Mas a paz que ele propôs, baseada no entendimento mútuo, só levou a décadas de guerra e ao conflito atual. O apaixonado Yahiko deixou escapar seus verdadeiros sentimentos, concluindo com uma declaração que mais tarde se tornaria icônica. Todos devem sentir a mesma dor, é assim que se compartilha. Quero mudar este país. Quero proteger a todos. Ao perceber seu desabafo, o rosto de Yahiko empalideceu. Me desculpe, Lord Yoru. Ele fez uma profunda reverência em sinal de desculpas, enquanto Conan tremia também tomada pelo medo. Para surpresa de todos, Yoru permaneceu calmo. Ele sorriu e abriu um caderno tranquilamente. Sentir dor, hein? Talvez você não esteja errado. Se todos entendessem a dor, talvez as guerras acabassem. No entanto, essas ideias precisam ser testadas na prática. Assim como durante o período dos reinos combatentes, quando ninguém acreditava que clãs rivais pudessem se unir para formar aldeias. Agora o sistema de aldeias ninja substituiu o antigo sistema baseado em clãs. Sob os olhares surpresos de Yahiko e Conan, Yoru pegou uma caneta e anotou as palavras de Yahiko antes de erguer o olhar com um sorriso. Anotei sua perspectiva. Quanto ao que é a verdadeira paz, não sei. Mas sei disto, a visão de paz de cada um é diferente. Não acho que exista uma resposta certa ou errada. Afinal, uma ideologia não testada não pode ser julgada. Da mesma forma, impor as próprias crenças aos outros demonstra falta de respeito. Todos nós estamos apenas buscando um caminho para a paz. O sorriso refinado de Yoru fez Conan corar e inspirou Yahiko. Este último assentiu firmemente. Obrigado por sua orientação, Lord Yoru. Yoru ergueu seu livro e perguntou. Yahiko, você se importaria se eu publicasse seus pensamentos algum dia? Claro que não. Seria uma honra, Lord Yoru. Yahiko acenou com as mãos, entusiasmado, feliz por alguém tão poderoso quanto Yoru respeitar seus ideais. Por trás do sorriso, Yoru estava preparando o terreno para o futuro, tanto para guiar Yahiko quanto para confundir quaisquer observadores em potencial. Sentir a dor igualmente. Essa ideia surgiu com Yahiko, o verdadeiro núcleo do trio Akatsuki. Ao contrário de Conan, cujas aspirações nunca foram tão elevadas, e de Nagato, que foi manipulado para cumprir os ideais de outra pessoa, a visão de Yahiko era a verdadeira força motriz. Mas agora que Uchiha Yoru estava ali, tudo estava prestes a mudar. Capítulo 99. Uma pequena cidade. Sob a cortina da chuva noturna, até os vagabundos buscavam abrigo para descansar. No entanto, as ruas desta pequena cidade ecoavam com o som persistente de batidas. Desculpe incomodar. Você poderia me dar um pouco de comida? Uma figura pequena e frágil vagava pelas ruas, batendo em cada casa com uma lanterna acesa, sussurrando fracamente pedidos de comida. No entanto, os moradores, exaustos da guerra, se amontoavam dentro de suas casas, olhando ansiosamente para as portas. Armados com machados ou facas de cozinha, gritavam em tons ásperos para a pessoa do lado de fora. Não sobrou nada. Nós também estamos morrendo de fome. Só depois de um longo silêncio do outro lado da porta, as famílias lá dentro soltaram um suspiro de alívio. Não era paranoia, era sobrevivência. A guerra havia trazido inúmeras tragédias. Não muito tempo atrás, uma família bondosa havia oferecido comida a um vagabundo, apenas para ser massacrada naquela mesma noite por aqueles a quem haviam ajudado. Nas ruas encharcadas pela chuva, um menino ruivo com uma capa esfarrapada caminhava com dificuldade, seguido de perto por um cão magro e amarelo. Juntos, eles vagavam de casa em casa. Após serem rejeitados na última casa, o desespero tomou conta dos olhos opacos e sem vida do menino. Das sombras, cabeças pálidas e cadavéricas começaram a emergir do solo. Eram os Zetsu brancos. Lord Madara usará Nagato para testar o Uchiha Yoru. Se o Uchiha Yoru demonstrar ao menos um indício de ganância pelo Rinnegan, usaremos o jutsu de selamento implantado em Nagato e aproveitaremos a oportunidade para capturá-lo. Escondido na escuridão, o Zetsu branco murmurava para si mesmo. Desde que Nagato receberá o Rinnegan, cada movimento seu era vigiado. Sua vida já estava pré-determinada. Enquanto isso, em uma caverna subterrânea escondida, Uchiha Madara estava sentado em uma cadeira de pedra, com os olhos semicerrados, ouvindo as constantes atualizações de Zetsu branco e ocasionalmente soltando risadas roucas. Esse Yoru é ainda mais orgulhoso do que eu imaginava, e sua ambição é inabalável. Uma pessoa assim não cobiçaria o Rinnegan. Tenho certeza disso. A confiança de Madara na capacidade de Uchiha Yoru resistir à tentação do Rinnegan derivava do profundo orgulho Uchiha de Yoru. Alguém como Yoru, que carregava a arrogância do clã em seus ossos, jamais cobiçaria o poder de outra pessoa, mesmo que fosse o Rinnegan. O caráter de Uchiha Yoru e seus escritos apenas fortaleceram a crença de Madara. Em busca da paz, mas com uma mente mais aberta do que a Hashirama ou eu mesmo. Respeitar os ideais de paz de todos sem impor os seus. Será que ele viu o fracasso de Hashirama? Madara murmurou, encarando um livro carmesim em suas mãos. Dentro dele jazia um manuscrito inédito de Uchiha Yoru, repleto de ideias instigantes. Hashirama, esta nossa descendente te supera em todos os sentidos. Por que você tinha tanta certeza de que seu caminho era o certo e descartava o de todos os outros? Veja o mundo ninja agora. Haha, Hashirama, você estava errado. Até sua neta concorda. A voz rouca de Madara carregava uma mistura de emoções. Nostalgia, amargura e, surpreendentemente, uma sensação de alívio e entusiasmo. Nunca antes ele havia sentido tanta alegria, nem mesmo quando despertou o Rinnegan. O fato de alguém ter apontado a falha de Hashirama, e que essa pessoa fosse uma Uchiha, inclusive a neta de Hashirama, encheu Madara de alegria. Hashirama, até sua neta reconhece seu fracasso. Naquela época, você estava tão convicto de seus ideais, mas onde está sua paz agora? Na escuridão ecoante de sua caverna, a risada de Madara ressoou misturada com fúria.
fúria. Você achava que seu sonho estava certo, mas o que lhe dava o direito de impô-lo aos outros? Você negou minha visão sem sequer lhe dar uma chance. Olhe para o mundo ninja. As guerras nunca cessaram e a paz continua ilusória. Os conflitos entre clãs simplesmente se intensificaram em batalhas entre vilas ninja. Konoha ainda envia crianças para o campo de batalha. A raiva de Madara transbordou ao imaginar Hashirama sendo convocado para confrontá-lo. Onde está sua paz agora, Hashirama? Você me apunhalou pelas suas ideias. O que você tem para mostrar por isso? Minha visão nunca teve uma chance, e você a descartou completamente. Só porque você gritou mais alto do que eu? Após desabafar, Madara se acalmou, voltando sua atenção para o manuscrito. Balançando a cabeça, ele suspirou em admiração. Esse Yoru, como ele mesmo disse, não é que ele seja forte, mas sim que ele se apoia nos ombros de gigantes. Os erros de Hashirama ensinaram ao mundo ninja que a compreensão entre as pessoas é um fracasso e que a paz ingênua é impossível. A transição do período Sengoku para as vilas ninja representou um progresso, mas apenas um pequeno avanço. Em vez de crianças de 6 anos indo para a guerra, agora são crianças de 12. É uma melhoria, mas uma prova incompleta de que o sistema de vilas funciona. Quanto mais Madara lia, mais absorto ficava. Ele estava ansioso para ver Uchiha Yoru agitar o mundo ninja, para testemunhar as mudanças que ele poderia trazer. No mínimo, antes que seu plano do olho da lua se concretizasse, Madara queria verificar se sua visão de mundo estava correta, ou se poderia ser aprimorada. Talvez Tsunade, descendente de Yoru e Hashirama, ainda precisasse da ajuda dele. Hashirama, o que você faria se visse sua neta nos braços de um Uchiha? Tsunade. A empolgação de Madara aumentou enquanto ele murmurava o nome de Tsunade. Já que ela não herdou o nome Senju, é perfeito para ela se juntar ao clã Uchiha. Uchiha Tsunade, que nome apropriado. Hahaha. A imagem de Tsunade ostentando o nome Uchiha, talvez até mesmo dando à luz uma criança com o Sharingan, encheu Madara de uma alegria incontrolável. A pequena cidade. O menino ruivo desabou fracamente na lama, com o cachorro amarelo ao seu lado choramingando baixinho. Enquanto o desespero o consumia e ele aguardava a morte, uma figura surgiu de repente em sua visão. Uma garota de cabelos azul arroxeados claros estava de pé sobre ele, protegendo-o da chuva fria com seu guarda-chuva. Ela sorriu, um sorriso radiante como o de um anjo. Aqui, coma isto. Segurando o guarda-chuva, Konan estendeu um pedaço de pão para o menino caído, com um sorriso cheio de bondade. Parecia que ela via nele um reflexo de si mesma do passado, lembrando-se do anjo que um dia lhe salvara a vida. Para mim? A voz do menino tremia enquanto ele a olhava, engolindo em seco. Realmente. Konan assentiu suavemente e os olhos do menino se encheram de lágrimas. Ele pegou o pão e se refugiou sob o beiral. Quando se preparava para dar uma mordida, notou o cachorro amarelo olhando para ele com olhos famintos e brilhantes. Hesitando por um instante, o menino partiu o pão ao meio e ofereceu um pedaço ao seu companheiro. Com um sorriso radiante, compartilhou sua preciosa comida com o cachorro que permanecerá ao seu lado. Sob a chuva fria, o menino e seu cachorro comiam vorazmente, protegidos pelo beiral. Observando a cena, o sorriso de Konan se alargou. Ela percebeu sua natureza gentil e alguém que mesmo em seus momentos mais sombrios, jamais faria mal a um companheiro leal. Konan, o que você está fazendo? Nós deveríamos estar patrulhando. De longe, um garoto de cabelos laranja, Yaiko, chamou, intrigado com a demora de Konan. Embora ainda não fossem ninjas completos, eles já haviam começado a realizar patrulhas simples na cidade devastada pela guerra. Ei, esse é o jantar que você serviu para ele? E você? Não sabe o quão exaustivo é o refinamento de chakra? Yaiko reclamou ao se aproximar, embora seus olhos não demonstrassem hostilidade, apenas uma simpatia disfarçada. Konan, sempre gentil, retribuiu o sorriso sem qualquer sinal de arrependimento. Eu não podia simplesmente deixá-lo morrer, até alimentar o cachorro. Sério? Yaiko resmungou, embora ver o menino compartilhar seu pão com o cachorro tenha suavizado sua expressão. A guerra deixava os órfãos endurecidos, mas aquele garoto ruivo não era cruel. Qual é o seu nome? Perguntou Yaiko em voz alta. O garoto, que havia ouvido a conversa anterior, hesitou antes de responder suavemente. Pequenino. Pequenino? Que nome estranho. Yaiko balançou a cabeça, como que divertido, ao ouvir a resposta do menino. Não parecia nome de pessoa. O menino ruivo ergueu ligeiramente a cabeça e sussurrou. Não, esse é o nome do cachorro. Meu nome é Nagato. Perto dali, Konan sorriu e interrompeu a conversa deles. Nagato, você não quer continuar passando fome, quer? Por esta noite, fique sob este teto e espere aqui. Ainda precisamos terminar nossa patrulha. Depois de 2 horas, quando nosso turno acabar, podemos levá-lo para conhecer o Lorde Yoru. Se você tiver talento para treinar chakra, poderá se juntar a nós no futuro. Mesmo que não tenha, tudo bem. Há uma mina nos arredores da cidade. É um trabalho árduo, mas pelo menos você terá comida. Konan sorriu calorosamente enquanto falava, suas mãos delicadas dobrando o papel de embrulho do pão no formato de um cachorrinho. Em seguida, ela se virou para uma grisela cãozinho amarelo e o provocou de forma brincalhona, segurando o papel dobrado. E você, pequenino, as tarefas na mina ou na patrulha também podem precisar de um cão esperto. Suas orelhas e seu nariz são afiados o suficiente para o trabalho. Ela colocou o cachorro de origami debaixo do beiral e acenou para Nagato com um sorriso alegre. Não se afaste. Fique aqui e proteja-se da chuva. Voltaremos para buscá-lo em 2 horas. Vamos lá, Konan. Embora Yaiko resmungasse com leve irritação, havia um leve sorriso em seus olhos. As kunais presas à sua cintura simbolizavam sua crescente competência. Eles não eram mais órfãos indefesos, mas membros da patrulha capazes de contribuir para a segurança da cidade. Suas funções de patrulha eram simples: manter a ordem na cidade e sinalizar para que reforços fossem chamados caso algo incomum ocorresse. Na manhã seguinte,
Lorde Yoru, esta criança tem talento para treinar em chakra. Ao ouvir o relatório de seus subordinados, Uchiha Yoru sorriu e assentiu com a cabeça. A partir de amanhã, Nagato se juntará ao seu treinamento. Com a confirmação de Yoru, o rosto de Conan se iluminou de alegria. Nagato, você ouviu isso? De agora em diante, somos companheiros de equipe. Ao contrário da empolgação de Conan, os olhos de Nagato tremiam sob seus cabelos ruivos, suas emoções bem escondidas. Seu olhar fixou-se nos protetores de testa de Konoha usados pelos ninjas ao seu redor. Eram esses protetores de testa que adornavam aqueles que haviam matado seus pais. Eram os símbolos das pessoas que destruíram seu lar. Haha, não acredito que você agora é um de nós, disse Yaiko, rindo gostosamente enquanto dava um tapinha no ombro de Nagato, assumindo o papel de irmão mais velho e dando as boas-vindas a um novo companheiro. Nagato se encolheu levemente com o toque, seu corpo tenso de medo. Mas quando olhou novamente para os sorrisos gentis de Conan e Yaiko, algo dentro dele vacilou. Sem ser visto pelos outros, Yoru observava em silêncio, com os pensamentos a mil. O Rinnegan chegou. Se for esse o caso, então Uchiha Madara deve estar observando. No entanto, Yoru manteve a calma. Vai correr tudo bem. Preparei-me para este momento durante muito tempo. Com um pouco de sorte, tenho 70% de probabilidades de sucesso. A vantagem está do meu lado. Naquele instante, Nagato murmurou um obrigado rouco, seus cabelos ruivos obscurecendo os olhos trêmulos, ocultando suas emoções. Yoru sorriu afetuosamente e fez um gesto tranquilizador. Conan, ensine-lhe as regras daqui. Nos próximos dias, você não precisa patrulhar. Concentre-se em orientar o Nagato e compartilhar o que aprendeu. Entre os três, Yaiko era o líder e o coração do grupo. A natureza gentil de Conan a tornava protetora com seus companheiros. E Nagato, embora escolhido por Madara e agraciado com o poderoso Rinnegan, sua personalidade carecia de firmeza. No futuro, seu desejo de infligir dor ao mundo derivaria mais da culpa e de um senso de obrigação de cumprir o último desejo de Yaiko do que de suas convicções. Por ora, Nagato estava tímido e inseguro, uma tela em branco. Essa dinâmica, contudo, era vantajosa para Yoru. O olhar de Yoru deteve-se no trio, notando seus sorrisos, cada um repleto de uma esperança ingênua. Nagato, salvo por Conan, agora nutria profunda gratidão e uma crescente sensação de segurança ao lado dela. Enquanto isso, Conan, resgatada por Yoru, claramente confiava nele de todo o coração. E quanto a Yaiko? Os olhos de Yoru se voltaram brevemente para ele, e ele balançou a cabeça internamente. Uma pena. Ele tem todas as características de um protagonista, mas lhe falta o destino correspondente. Seu potencial é limitado. Yoru, temos novas informações, disseram Uchiha Mikoto e Uzumaki Kushina, aproximando-se com expressões sérias. Elas trocaram olhares significativos antes de fazer um sinal para Yoru. Com o trio agora acomodado, a expressão de Yoru tornou-se séria enquanto ele se preparava para lidar com a situação que se desenrolava. Capítulo 100. Dentro do quarto. Yoru, os relatórios de inteligência de Lady Tsunade indicam que os ninjas da areia e da chuva formaram uma aliança secreta. A situação atual não é nada boa. Aliás, segundo as informações, há ainda mais esquadrões ninja infiltrados em nossas zonas de guerra. Embora a expressão de Yoru tenha se tornado sombria ao ouvir essa informação, ele não ficou excessivamente chocado. Em vez disso, respondeu em tom firme. Solicito que nossas forças aumentem o patrulhamento nos arredores da cidade. Patrulhas dentro da cidade também são necessárias. Se estivermos com falta de efetivo, solicitarei reforços superiores. A cidade precisa ser assegurada. Sim. Ao ver as expressões preocupadas de Mikoto e Kushina, o rosto de Yoru demonstrou determinação ao dizer, não se preocupem, a guerra acabará eventualmente. Quando terminar, voltaremos para casa juntos. Essa única frase pareceu aliviar a tensão causada pela guerra. Uzumaki Kushina não conseguiu evitar fazer beicinho. A irmã Mikoto provavelmente se apaixonou por você por causa de frases como essa, né? O comentário dela fez Uchiha Mikoto sorrir, enquanto Yoru ficou sem palavras. No entanto, a travessa Mikoto se aproximou de Kushina e sussurrou em seu ouvido, em tom de brincadeira. Na verdade, fui eu quem enganou Yoru. Kushina, você gostaria de participar também? Isso fez com que Uzumaki Kushina ficasse vermelha como um pimentão. Olhando para o casal excessivamente carinhoso, ela rangeu os dentes de frustração. Que irritante! Enquanto isso, Yoru apenas balançou a cabeça com um sorriso e se virou para pegar o pergaminho, pronto para partir. A informação era genuína, mas parte dela também era uma manobra deliberada, coordenada entre ele e Tsunade. Posto de comando avançado de Konoha. Tsunade encarava o mapa atentamente, com as sobrancelhas profundamente franzidas. Yoru mencionou anteriormente que algo parecia estranho, que poderia haver uma conspiração em andamento. Ao pensar nisso, Tsunade não conseguiu conter um resmungo frio, reprimindo uma onda de irritação. Ela suspeitava que Yoru estivesse escondendo algo dela mais uma vez. Pirralho estúpido. Não consegue parar de ser teimoso, né? Se faz de obediente na minha frente, confessando seus erros no momento em que eu o repreendo, como um cachorrinho se fazendo de inocente. Mas pelas costas dela? Claro, admito que errei, mas continuarei fazendo as coisas do meu jeito. O que mais a irritava era como Yoru frequentemente escondia coisas dela e carregava o fardo sozinho. Só de pensar nisso, Tsunade soltou uma risada fria. Desta vez, posicionei Uchiha Mikoto e Kushina ao seu lado. Agora você finalmente sabe como pedir reforços, hein? Na opinião de Tsunade, se não fosse pela presença de Mikoto e Kushina, Yoru provavelmente não teria compartilhado nada com ela. Mesmo que tivesse descoberto algo importante. Uma conspiração. A primeira coisa em que Tsunade pensou foi em algo dentro da vila. Afinal, até mesmo Navaki teria encontrado seu fim em tempos de guerra. Que valor tinha um único Uchiha comparado a isso?
Tsunade, os ninjas da areia estão sendo contidos por Presa Branca e suas tropas, mas os ninjas da chuva são evasivos e se recusam a se revelar. O velho quer que encontremos uma maneira de acabar com esta guerra rapidamente. Mas como vamos lutar assim? A voz alta e casual de Jiraiya quebrou o silêncio, fazendo Tsunade bufar de irritação. Ela disfarçou sutilmente sua decisão anterior de mobilizar pequenas unidades. Os velhos rabugentos da aldeia não entendem nada. Só dão ordens aos berros, sem ver o sofrimento dos jovens ninjas na linha de frente. Tsunade não se conteve em suas críticas, nem sequer se dirigiu ao Hokage com respeito. Jiraiya coçou a cabeça sem jeito, claramente perdido. Ei, ei! Naquele instante, a risada rouca característica de Orochimaru ecoou enquanto ele tirava o chapéu, deixando a chuva escorrer. Com um sorriso sinistro, ele disse: se quiserem forçar as principais forças de Amegakure a se manifestarem, é simples. Reúnam nossas tropas ninja e ataquem Amegakure diretamente. Contanto que não contemos as baixas, seu líder será forçado a agir mais cedo ou mais tarde. Orochimaru, isso é muito imprudente. Jiraiya o encarou imediatamente, opondo-se a um plano tão arriscado que sacrificaria seus ninjas. Tsunade, por sua vez, levou a mão à têmpora exasperada antes de disparar. Chega, parem de discutir. Se a guerra se resumir a desgaste, o que são os ninjas da areia e da chuva? Mesmo que os ninjas da pedra se juntem a eles, Konoha não vacilará. A verdadeira preocupação é que quanto mais a batalha na Terra da Chuva se prolongar, maior será o risco de atrair os ninjas da nuvem e da névoa. Ao dizer isso, Tsunade ergueu o olhar com uma expressão séria, fixando o olhar em Jiraiya e Orochimaru enquanto continuava em tom grave. Se as 4 grandes vilas ninja se envolverem, os eventos serão semelhantes aos da primeira grande guerra ninja. Sem dúvida, elas se unirão para lançar um ataque conjunto à Terra do Fogo. Jiraiya e Orochimaru não se importavam tanto com a primeira grande guerra ninja, mas os olhos de Tsunade carregavam uma sombra de tristeza. Suas memórias permaneciam presas ao passado, particularmente ao momento em que o segundo Hokage, Tobirama Senju, caiu em batalha, levando a guerra ao seu ápice. Naquela época, o clã Senju, movido pela fúria e pelo desejo de proteger Konoha, lançou-se ao campo de batalha para vingar Tobirama. Contudo, as consequências deixaram o outrora poderoso clã Senju em ruínas. A primeira grande guerra ninja deixou sua marca nas principais vilas, mas dizimou completamente o clã Senju, reduzindo-o a uma sombra de sua antiga glória. Hanzo da Salamandra é extremamente astuto. Esta é uma informação obtida tanto pelo Senju quanto pelos Uchiha. Analisem-na e preparem-se para o combate. Ao mesmo tempo, proponho a formação de um esquadrão especializado de Jounin de Elite e Jounin especiais. O tom decisivo de Tsunade silenciou qualquer debate adicional. Ela prosseguiu: começaremos eliminando todos os espiões e ameaças menores em nosso território. Se nenhuma brecha surgir depois disso, prosseguiremos com o plano de Orochimaru. Jiraiya abriu a boca para argumentar, mas o olhar penetrante de Tsunade o silenciou. Suas próximas palavras não deixaram margem para discussão. Jiraiya, isto é guerra. A guerra traz consigo baixas. Se Konoha ficar atolada neste conflito, enfrentaremos não apenas os ninjas da areia e da chuva, mas todas as grandes nações. Suas palavras deixaram Jiraiya em silêncio, enquanto os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sinistro. Hehe Tsunade, parece que o Uchiha Yoru te ensinou uma bela lição da última vez. Você amadureceu bastante. Cale-se. Embora Tsunade soubesse que o comentário de Orochimaru era uma forma de preocupação, lembrando-a de que a guerra envolve riscos e sacrifícios inerentes, ainda assim a incomodou. Seu orgulho não a deixava admitir isso abertamente. A lembrança do incidente na Terra da Grama persistia em sua mente. Uchiha Yoru lhe ensinara uma importante lição sobre ser uma comandante em tempos de guerra, aprender a tomar decisões difíceis e suportar o peso do sacrifício. Respirando fundo, Tsunade jogou um pergaminho para Jiraiya e Orochimaru. Ele continha informações sobre Hanzo da Salamandra, fornecidas por ninguém menos que Uchiha Yoru, que a havia frustrado. Essas informações são muito escassas. Jiraiya resmungou baixinho enquanto examinava o pergaminho. Apesar das reclamações, sua expressão tornou-se solene. Orochimaru, por sua vez, deu uma risada sombria. Habilidoso em cintilação de corpos d'água e matriz de chamas explosivas. Derrotou o general do País do Ferro Mifune. Seus golpes com foice acorrentada são incomparáveis. Sua invocação, uma salamandra, pode cavar e liberar gás venenoso, e seu corpo contém um saco de veneno implantado. Mesmo esse resumo deixou clara a força de Hanzo. Os olhos serpentinos de Orochimaru brilharam com cautela enquanto ele sussurrava. Isto é muito mais detalhado do que sabíamos anteriormente. Especialmente o efeito de cintilação na água e a matriz de chamas explosivas. Se o enfrentarmos no futuro, precisaremos estar totalmente preparados. A reputação de Hanzo como um ninja lendário era bem merecida. Ele era mestre em venenos, técnicas de invocação e esgrima, e sua vitória sobre Mifune consolidou seu status como um combatente multidimensional sem fraquezas aparentes. Após ler o relatório, a expressão de Orochimaru tornou-se mais séria. Sua voz rouca carregava uma rara nota de respeito. Quanto mais soubermos sobre suas técnicas, maiores serão nossas chances de vitória. A Guerra Ninja era um jogo de inteligência. Na linha do tempo original, a matriz de chamas explosivas de Hanzo pegou o Sannin de surpresa, chegando a queimar Jiraiya em batalha. Combinada com seu corpo de água cintilante, Hanzo era um adversário formidável, quase impossível de imobilizar. A mente de Tsunade trabalhava incansavelmente enquanto ela revisava as informações. Desde o início da guerra, Hanzo mantinha um perfil discreto, enfrentando apenas brevemente a Presa Branca de Konoha. A única outra pessoa que se sabia ter lutado contra ele era a anciante Io da Vila da Areia. Será que Yoru havia obtido essas informações do Ninja da Areia? Ou havia algo mais que ele não havia revelado? Esses pensamentos fizeram Tsunade franzir a testa profundamente. Enquanto isso, Orochimaru enrolou o pergaminho e o engoliu inteiro para grande desgosto de Jiraiya.
Ei, Orochimaru, você poderia não fazer isso? Orochimaru lançou um olhar condescendente para Jiraiya antes de se virar para Tsunade. Sua voz era calma, porém firme. Concordo com sua decisão, Tsunade. Primeiro, reúna um esquadrão de elite de Jounin para eliminar todas as ameaças internas em nosso território. Tsunade assentiu gravemente. Proponho colocar o Uchiha Fugaku no comando. Que os clãs Uchiha, Senju, Hyuga e Aburame colaborem nesta operação. Sua decisão foi clara. Ela permitiria que os clãs maiores brilhassem. Jiraiya não se opôs, reconhecendo a vantagem inerente dos usuários de Kekkei Genkai e técnicas secretas em batalha. Ao mesmo tempo, Jiraiya, você será responsável por coletar informações na linha de frente. Se não conseguirmos derrotar os ninjas da chuva, concentre-se nos ninjas da areia, principalmente nos venenos de Anzo. Mesmo uma pequena amostra pode melhorar drasticamente nossas chances. Jiraiya assentiu solenemente, guardando o pergaminho enquanto respondia. Entendido. Na última década, a única pessoa que lutou contra Anzo foi a anciante Io da Vila da Areia. O terreno da Terra da Chuva é ideal para os sapos, então farei o possível para coletar informações. O domínio de Jiraiya sobre as técnicas baseadas em sapos lhe conferia uma vantagem única no ambiente da Terra da Chuva, tornando-o o candidato ideal para essa tarefa. Konoha. Terceiro Hokage, está é uma informação de Amegakure. Parece que Anzo da Salamandra está interessado em negociar um cessar-fogo com Konoha. Dentro do escritório do Hokage, a expressão de Koharu Tatani suavizou-se ligeiramente enquanto lia o relatório. Ao seu lado, Omura Mitokado, que estivera tensa durante vários dias, também soltou um raro suspiro de alívio e assentiu em concordância. Konoha não tem nenhum desejo de ser arrastada ainda mais para o atoleiro da guerra, e parece que o líder de Amegakure compartilha do mesmo sentimento. No entanto, em contraste com a perspectiva otimista de Koharu e Omura, Danzou Shimura interveio friamente com um tom sombrio. Não, Anzo da Salamandra é um homem profundamente desconfiado, acostumado a operar nas sombras. Mesmo em sua aldeia, ele permanece extremamente cauteloso, protegido 24 horas por dia, 7 dias por semana, por escoltas que se revezam. Não podemos nos dar ao luxo de subestimá-lo nem um pouco. Um homem como ele jamais concordaria com um cessar-fogo tão facilmente. Mesmo que Konoha concorde por outros motivos, e as outras vilas ninja? O rosto de Danzou se contorceu em uma raiva fria enquanto ele falava, claramente entendendo a natureza de um indivíduo tão enganador e astuto melhor do que ninguém. Além disso, quanto aos termos descritos nesta informação, Anzo da Salamandra está jogando bem as suas cartas. Se Konoha concordar com o cessar-fogo, o que acontecerá quando as chamas da guerra atingirem a Terra do Fogo? E não vamos nos esquecer de Tsunagakure. Ele primeiro se aliou à areia, e agora está se voltando contra eles para buscar uma aliança conosco. Podemos confiar nele? A atitude extremamente cautelosa e desconfiada de Danzou fez com que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, adotasse uma expressão mais séria, acenando com a cabeça em concordância. As preocupações de Danzou não são infundadas. Não nos esqueçamos de que a Segunda Guerra Ninja foi iniciada na Terra da Chuva. Além disso, Anzo da Salamandra é ambicioso demais. Ele até sonha em elevar a Megakure à condição de sexta grande vila ninja. A ambição de um homem assim está longe de ser simples. Naquele instante, a tensão gélida no semblante de Danzou suavizou-se ligeiramente. Quando Hiruzen reconheceu suas preocupações, uma sensação calorosa o invadiu. Entre os alunos do segundo Hokage, o vínculo entre os dois era, sem dúvida, o mais forte. Eles se entendiam profundamente. É evidente que a Megakure pretende usar Konoha contra Tsunakaguri. Ao mesmo tempo, eles também querem nos intimidar, forçando-nos a nos retirar da Terra da Chuva. Somente assim poderão encerrar a guerra rapidamente, de uma forma que atenda aos seus interesses. Anzo da Salamandra, buscando por fim a guerra, naturalmente deseja expulsar os ninjas das grandes nações de suas terras. Engano e traição são de se esperar. Koharu e Omura trocaram olhares após testemunharem a perfeita coordenação entre Hiruzen e Danzou, e seus semblantes se suavizaram em sorrisos nostálgicos. Não foi assim que eles uniram forças para derrotar um inimigo após o outro no passado? As informações de Anzo sobre Tsunagakure podem ser precisas, mas sem dúvida estão incompletas. Enquanto isso, a Presa Branca nos enviou outro relatório. Acho que poderíamos aceitar os termos de Amegakure superficialmente, enquanto secretamente implementamos o plano da Presa Branca. Hiruzen, agora exalando confiança, recuperou lentamente um relatório enviado por Presa Branca e o entregou aos 3 reunidos à sua frente. Danzou, talvez precisemos da sua raiz para nos ajudar nesta operação. Esta missão pode ser crucial para pôr fim à guerra na Terra da Chuva o mais rápido possível. Após lerem o relatório de Presa Branca, os 3 conselheiros ficaram visivelmente abalados. Hiruzen, no entanto, manteve uma expressão séria ao se virar para encarar Danzou. Danzou bufou friamente. Presa Branca é realmente um ninja audacioso por ter bolado um plano desses. Embora falasse dessa maneira, ficou claro que Danzou aprovava a operação arriscada. Ao ver a cooperação de Danzou, a expressão de Hiruzen tornou-se ainda mais solene enquanto ele falava em tom baixo. Esta operação é, sem dúvida, uma aposta. Se o plano falhar, Konoha pode suportar as repercussões. O que não podemos permitir é que a vila permaneça atolada na guerra. Se as outras 3 grandes nações intervirem, este conflito se tornará ainda mais difícil de suportar. A Raiz colaborará com a Presa Branca. Ao mesmo tempo, ativaremos todos os espiões e informantes infiltrados em Tsunagakure. A Anbu trabalhará com a Raiz para garantir o sucesso desta missão. Se o plano da Presa Branca for bem sucedido, a guerra na Terra da Chuva terminará rapidamente. Os 4 anciãos de Konoha exibiam expressões resolutas dentro do escritório do Hokage. Presa Branca planejava liderar uma força de elite em um ousado ataque à Terra do Vento.
Essa manobra era incrivelmente arriscada, mas também prometia resultados significativos. E o que aconteceria se Presa Branca ficasse presa nas profundezas da Terra do Vento? Nem Hiruzen, Danzou, Omura nem Koharu pensaram muito nisso. Para um ninja, completar a missão é o objetivo final. Tudo o que fizeram foi pelo bem da vila. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.